Meu nome é Thiago Santinelli, eu sou comediante e militante. Estou aqui agora na Zona de Fogo com 20 cristãos. Minha primeira afirmação é que acreditar que LGBTs vão para o inferno te torna uma pessoa pior. Na minha visão e do que eu vi do tempo que eu fui da igreja evangélica por 26 anos, quando você coloca essa condição na pessoa de que ela vai queimar num lago de fogo pro resto da vida, as pessoas que estão em volta, tanto família quanto amigos e pessoas que estão ali na igreja, começam a ver essa pessoa de uma outra forma. Eu acho que isso é perigoso, inclusive, e causa o que a gente vê hoje em dia, que é homofobia. E aí, mano? Beleza, De Thiago? boa? Como é que é teu nome? Meu nome é Heron. Heron. Vamos lá. Trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foda. Gostou? Não, eu gostei. Um trampo bom. Bacana. Eu queria ter tido esse trampo antes de ser comediante. Ah, Eu beleza. não tinha. Então, eu acredito assim, existe, o ponto que eu queria trazer para o debate é que existe a egosintonia e a egodistonia. A egosintonia são pessoas que têm a sua homossexualidade ou a sua heterossexualidade e estão bem com isso. Sim. Mas também tem a distonia, a egodistonia, que são pessoas que são heterossexuais, mas têm problemas e têm atração homossexual, ou pessoas que são homossexuais e têm atração heterossexuais e têm essa distonia da própria sexualidade da pessoa. O que eu vejo, você pontuou bem, eu acho que realmente há essa homofobia dentro das igrejas. Mas uma coisa que é muito pouco falada são pessoas que são homossexuais e querem sair da homossexualidade e são perseguidas por isso. Inclusive, é um consenso da academia de que isso seria um preconceito, que a gente não pode mexer com a homossexualidade da pessoa, que se a pessoa é homossexual e ela quer sair disso, ela não poderia porque aquilo é o correto. Agora, quando a pessoa é heterossexual e quer um tratamento homossexual por ter uma... Aí sim, aí é o correto, aí precisa de tratamento, aí a psicologia entra, aí o Conselho Federal de Psicologia acha razoável. Inclusive, tem psicólogos, por exemplo, a Rosângela Justino, que ela tratou homossexuais que queriam sair da homossexualidade para a heterossexualidade durante 10 anos sem problema nenhum. Entre 1989 e 1999, ela veio com um tratamento psicodrama, que consistia em trazer homossexuais e fazer com que eles performassem em palcos os seus conflitos internos, e fez com que vários homossexuais se tornassem heterossexuais ou se curassem internamente. Durante 10 anos foi ok, e depois, com o movimento gay em ascensão, ela começou a ser perseguida, foi perseguida pelo Conselho Federal de Psicologia. E há essa perseguição com os profissionais que querem tratar os homossexuais, que não se sentem bem com isso, são egodistônicos. Então, mas assim, tu não acha que essa questão, por exemplo, você falou que tem héteros que querem ficar com homens, isso aí a gente chama de bissexualidade. Tu não acha que já tem onde cabe isso? Isso é bissexualidade. E aí quando você fala assim, porque as pessoas buscam uma cura, você não acha que as pessoas já buscam essa cura porque elas estão sendo oprimidas e espremidas em casa pela família, tá ligado? Tipo assim, aí ela busca essa cura porque, cara, eu não sou aceito pelos meus pais, eu fui expulso de casa porque eu sou gay, porque eu beijei um cara, tá ligado? Eu fui expulso da minha igreja porque eu não consigo... Sabe? Aquilo é o que a pessoa é. Não tem como, assim... por exemplo, você falou aí de que acredita que as pessoas possam ser curadas de homossexualidade e tal. Você acha que existe cura hétero? Se um cara hétero quiser virar gay, você acha que existe uma maneira de mexer com a cabeça dele para isso? Porque na nossa sociedade, tudo que a gente aprende de filme e novela, na igreja, inclusive, assim, a gente aprende que o certo é ser hétero, tá ligado? Se isso fosse moldado, não existia gay por aí. Na nossa sociedade, 85% da nossa sociedade se considera cristã, tá ligado? E isso está enraizado na gente. Não era para existir gay se fosse uma escolha. Quem escolheria ser homossexual nessas condições, pô, tá ligado? Por isso que eu falo, inclusive, essas pessoas que buscam essa mudança é exatamente porque elas estão sofrendo muito, mano. Eu convivi com pessoas assim na igreja. A minha mudança em relação à igreja não foi uma parada que as pessoas acham que o meu ataque é a crença cristã e tal. E eu sei porque eu falo assim na internet, mas é lá. Na vida real, mano, a minha parada, o que mudou minha cabeça foi minha melhor amiga, quando eu tinha 12 anos de idade, assumiu pra mim que era lésbica. E eu vi o que aconteceu na vida dela. Foi uma vida horrorosa. E eu falei, cara, isso não é uma escolha, ninguém escolheria passar por isso aí, tá ligado? Sim, esse é o meu ponto. Eu não acho que é uma escolha. Então, aí, na minha cabeça, eu ficava assim, eu, de criança, estou explicando o que o Thiago, que era evangélico, pensou. Se você tiver algo a dizer sobre isso. Eu olhei e falei, cara, eu não faria isso, mano. Eu não jogaria uma pessoa no inferno só porque ela
é gay. Se eu não faria, eu que sou um ser humano, pecador, errado pra caralho, tenho vários problemas. Não tô falando que sou uma pessoa perfeita, não, tenho vários defeitos, vários. Mas eu não faria isso com uma pessoa só pra ela ser gay, tá ligado? Então por que eu vou acreditar numa parada que eu não faria? Vou acreditar numa ideia que me torna uma pessoa pior do que eu sou agora, sendo que eu estava buscando ali, mano, porque o que eu soube sobre Jesus quando eu li a Bíblia foi outra parada. O que me tirou de estar no meio de uma igreja foi exatamente ler sobre Jesus na própria Bíblia, que eu falei, cara, Jesus não faria isso, véio. Ele não seguiria isso aqui, tá ligado? Ele não atacaria essas pessoas, ele não excluiria essas pessoas, e nem mandaria elas, você faz o que... É só você mudar, você pode, não foi uma escolha, se você não nasceu, assim, tá ligado? Eu, na minha visão, é isso. Se você tiver alguma... Então, ó, a igreja, o principal ponto para a salvação é o perdão. E o principal ponto de Jesus era a misericórdia. Se você se você viu preconceito dentro da igreja contra homossexuais, essas pessoas, e eu tenho certeza que a maioria dos cristãos não gosta disso. Mano, a gente deveria ser perdoado. Eu acho que a maioria dos acredito que, de fato, concorda que essa galera vai queimar no inferno só por ser quem são. Tá haja na sociedade uma dificuldade em aceitar homossexuais, não necessariamente por serem homossexuais, mas os efeminados, as pessoas que transbordam muito então, mas por que isso é um problema, tá ligado? Isso é um problema e deve ser combatido. Eu começo a achar ruim que existe gente musculosa. Por que esses caras estão machão por aí? Eu quero que todos eles vão. Na minha religião, que eles vão pro inferno. Existem dois tipos de homossexual. O homossexual egocintônico, aquele que é homossexual e se sente bem com o homossexualismo dele. Então, que ignorou tudo que ouviu da família o ego, e seguiu, mesmo assim, e existe o homossexual egodistônico, que é aquele que é homossexual e não se sente bem. E por que tu acha que ele não se sente bem? Tu não acha que é exatamente por causa dessa vivência muito pesada? Nem tô falando que você é essa pessoa, tá ligado? Mas você sabe que existem essas pessoas. Então, deixa eu te dar um dado. Rapidão, que eu lembrei de uma parada. Minha cabeça às vezes volta no assunto, só para te lembrar. Você falou da parada sobre trocar, quando a pessoa quer fazer essa cura. Tem vários relatos, no meu canal já fiz vários vídeos sobre isso, de pessoas trans que estão fazendo curas com pastores por aí, e os dados são extremamente horrorosos em relação a suicídios. Essas pessoas que procuram curas desse jeito para curar homossexualidade, para curar transexualidade, esse pessoal costuma... Tá, mas então eles não podem procurar um tratamento se eles não se estão se sentindo bem... Não é doença, mano. Não é doença para procurar tratamento, tá ligado? Esse é o meu ponto. E por que quando um hétero começa a ter... O Whindersson Nunes foi internado, começou a ter drogas e começou a se sentir atrações homossexuais dentro do processo de recuperação dele. Por que isso é aceito entre os psicólogos? Porque o nome disso é bissexualidade, né, pô? Mas se você começar a dar... Foi, rap. Obrigado, Nunes. Valeu. Foi mal. E aí, beleza? Tudo bem? Como é que é seu nome? Meu nome é Lucimara. Lucimara. Sou da Assembleia de Deus. Eu também era da Assembleia. Qual Assembleia você era? Você é? Sou da Assembleia de Deus Emuná. Eu era da Madureira. Então, eu não acredito que o homossexualismo seja uma doença, mas sim uma escolha. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que quando Deus, ele quis trazer à terra o homem, ele tirou o homem do pó, soprou nele o fôlego de vida e da costela do homem, o Senhor deu um sono para ele e tirou... O homem e a mulher. A mulher, para que eles viessem formar uma família. Uma família que foi formada como depois? Uma família que foi formada após o quê? O ajuntamento do homem com a mulher. Então, peraí, e homem com homem não tem como construir uma família. Mas incesto, o que acontece entre Adão e Eva é suave. A homossexualidade é um grande coisa horrorosa. Mas o Adão e Eva terem filhos com os filhos que vieram vindo, esse incesto aí é ok. Independente de ser um incesto, foi o que nasceu no começo da fundação do mundo. Foi o que Deus quis para a humanidade. O incesto. O incesto é o quê? De acordo com a Bíblia. Depois que Jesus partiu para a glória, o resto você chegou no ponto que eu queria. Agora você chegou no ponto que eu queria agora. Jesus. Jesus falou o que sobre homossexuais? Jesus falou que todos são aceitos, todos os pecadores são aceitos por Deus. Porém... Não, ele não falou porém homossexuais, não. Ele falou porém homossexuais, não. Ele falou... Jesus andava com as pessoas... Com todos. Não. Então, não é só com todos. Isso tem que deixar claro. Jesus andava com pessoas que eram marginalizadas pela religião dele, pessoas que eram marginalizadas pelo império, tá ligado? Porém, não se corrompia com nenhum deles. O que é Jesus andava com eles, mas trazia a verdade. Que verdade? Ele falava que eles não podiam ser gays? A palavra que cura, liberta e dá direito à vida eterna. Ele não falou nada sobre homossexuais. Ele falou que todos venham, são pecadores. Mas ele não falou nada sobre... Falou sim. Não falou aonde? Qual versículo tá? Ele falou que todos os pecadores é bem-vindo ao reino do Senhor. Galera, porém... eu quero saber o versículo. Não, porém... Não, você está falando da Bíblia. Todos são pecadores, todos nós somos. Você leu a Bíblia toda já?
Toda não. Ah, não, então mas eu aí é tenho um foda. pouco de conhecimento Aí é com a foda. palavra. Eu já sim. li a Bíblia toda, pô. Como você tá falando para mim que Jesus falou uma parada, eu tô te perguntando onde está. Que todos os pecadores são bem-vindos ao reino São dos céus. bem-vindos, exatamente. Jesus andava com Conhecereis a estrangeiros, verdade, a andava verdade com... vos libertará. Mas Se libertará você, de quê? se De você gays? é Ele liberto, falou. você vai ser Mas liberto você não do está sabendo pecado. falar para mim onde Jesus falou isso na Bíblia. Eu estou te perguntando sobre o seu próprio livro que você não leu. O primeiro livro Como que você eu falo para defende? você foi Gênesis. Calma. É foda, pô. Obrigado. E aí, maninho, beleza? Tudo bem? Como é que é teu nome? Meu nome é Rian. Rian, prazer. Calma aí. Aqui. Então, eu acho que a gente tem que voltar primeiro, porque a gente saiu muito do assunto. É, sim. A gente tem que colocar que os homossexuais vão pro inferno. E eu acho que na Bíblia não está escrito isso. Ah, não, então, mano, então nós estamos juntos. Se você não acredita que o homossexual vai pro inferno, você não era nem pra estar aqui na minha frente. Não, então. Debatendo, eu já concordo contigo. Não, então, calma. Assim, Deus falou que a gente tem que seguir os bons costumes. E os bons costumes não é você ser homossexual. Então, mas os bons costumes, você não acha que eles mudam de acordo com qualquer época? De acordo com a época muda, os bons costumes, há um tempo atrás, era fumar em restaurante, mano. A cultura, a sociedade muda. O que é visto como bom costume, o que é visto como errado, muda, tá ligado? Aham. Mas assim, você tem que entender que quando a gente coloca homossexual vai pro inferno, não. A gente tem que ver quem que vai pro inferno. É as pessoas de mau caráter, as pessoas que não têm... Tipo assim, não tem não seguir os princípios de Jesus, no caso. Mas no caso é um homossexual que ele, por exemplo, um homossexual é um cara que é casado com um cara, acredita em Jesus, tá ligado? Ele segue Jesus como um guia pra ele, acredita em Jesus como uma divindade, ele nem é ateu. Sim. Igual eu conheço vários gays que vão nos meus shows que se consideram cristãos. Você acha que esse gay, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, tá ligado? Ele tem uma família, adotou uma criança e é um excelente pai, tá ligado? E aí, ele vai pro inferno só porque ele é casado com um cara e ele pratica essa homossexualidade dele? Essa é a minha dúvida. Então, não. Não tem como a gente falar quem vai pro inferno ou não, entendeu? Mas a gente pode seguir... Então você é o tipo de cristão, mano, que eu concordo com como você pensa. Se você não acredita que alguém vai pro inferno somente porque é homossexual, eu não tenho discordância do que você acredita, provavelmente. Se você acha que o homossexual que vai pro inferno é um homossexual que foi uma pessoa trapaceira, uma pessoa gananciosa, que em vida só preocupou com dinheiro e não com pessoas ao redor dela, tá ligado? As pessoas que estavam sofrendo à sua volta, eu não discordo tanto de você, se for esse o ponto. Tá, mas a gente tá falando que homossexual vai pro inferno. Essa é a sua afirmação, não é? Porque foi o que eu vi e é o que eu aprendi na igreja durante meus 26 anos. Não, mas a gente não pode generalizar todas as igrejas. Não posso generalizar todas, mas a experiência que a gente tem na política, Sim. Todos os cristãos que estão na política aí hoje, o que eles estão defendendo? Eles não defendem. Por exemplo, mano, brigaram contra eles poderem se casar, tá ligado? Então não tô falando que ninguém aqui é esse tipo de cristão. Tanto é que você vê aqui, mano, a gente concorda mais do que discorda, mano. Sim. Até agora. Mas então... Pausa. Foi. Obrigado, hein, mano. Valeu. Demorou demais. E aí, maninho? Tudo bom, Thiago? Beleza? Como é prazer. que é teu nome, mano? Me chamo Kaique. Kaique, boa. Eu sou teólogo, professor e escritor. Com relação a essa temática, permita-me trazer aqui um ponto de vista bíblico. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Sim. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Morte física, espiritual e eterna. Então não se trata de classes. O problema não é uma classe específica. O problema do ser humano, de forma geral, diz respeito ao pecado. Então, veja, Deus é santo e justo, e a sua santidade e justiça exigem punição. No entanto, a Bíblia também diz que Deus ama a todos, que Cristo morreu por todos e que Ele quer salvar a todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro, capítulo 3, verso de número 9. Todavia, Jesus Cristo, como você bem mencionou, aqui há um paradoxo. Qual que é o paradoxo? Ao mesmo tempo que Deus quer salvar a todos e que Ele chama todos os pecadores ao arrependimento, ainda assim, as demandas de Jesus são retas, radicais e explícitas. Ele nos chama como estamos, todavia, Ele exige que haja uma transformação. Porque em Marcos capítulo 8, verso 34, ele diz: se alguém quiser vir após mim, veja, há uma condição, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de morte. Eu preciso morrer para mim todos os dias. Cruz também é símbolo de rejeição e de humilhação. Cristo está dizendo para os seus discípulos: vocês querem me seguir? É do meu jeito. E sendo do meu jeito, fiquem conscientes de que vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados,
vocês serão muitas vezes mortos. Muitos cristãos morreram pelo viés do martírio. Então, não é uma questão de que o cristão odeia o LGBT, muito pelo contrário, nós amamos a todos. Então, mano, eu até acredito que você ou as pessoas que estão aqui não tenham, possam não ter essa visão aí de que nós odiamos o LGBT, mas o ponto do debate aqui também é isso, de que essa crença de que esses homossexuais vão ser jogados num lago de fogo para queimarem para sempre faz com que muitos cristãos passem a ter esse sentimento, tá ligado? De ódio. E aí, quando você fala, por exemplo, que Jesus pediu para negar a si mesmo, esse a si mesmo, você não acha que é negar a si mesmo em relação a ser uma pessoa egoísta que pensa só em você, que está ali sempre, tá ligado, com seus próprios, e não em relação a uma sexualidade? Porque, como eu falei, se fosse algo realmente importante, tu acha que Jesus não teria falado? Gente, é importante o negócio da sexualidade de vocês. Eu acho que eu vou deixar bem claro. Não vou deixar para interpretações futuras, para cada um interpretar de um jeito. Cada igreja interpreta de um jeito, assim como a igreja o rapaz que estava ali, ele não acredita que é homossexual. Eu me inferno só por ser homossexual. A minha, sim. E várias outras, sim. Saca? Esse é o ponto da minha questão, que eu acho que não estou falando que nenhum de vocês é assim, mas eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer com a minha amiga, eu vi isso acontecer, eu recebo relatos, tá ligado? Dessas pessoas que são expulsas de igrejas, essas pessoas homossexuais, transexuais, eles são tratados igual lixo nesses lugares. Mas olha não estou só, falando de vocês. Se tratando de ser humano, seja na igreja cristã, na católica, num centro de umbanda, sempre haverá pessoas que não representam a totalidade da crença. E eu sinto muito pela sua amiga, por você ter passado por essa frustração, porém, Cristo e as Escrituras não podem ser representados por esse comportamento que te frustrou. Então você não acredita a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Alguém vai pro inferno só por ser homossexual? No caso que eu dei pro rapaz ali, o cara é casado com um pai, casado com outro homem, tem um filho adotado, é um excelente pai, uma pessoa boa igual a você. Sim. Uma pessoa boa igual a você. Honesta, ponto de vista moral, excelente. Excelente. Eu quero saber a sua opinião, se você acha... Eu gosto de trazer aquilo que a Bíblia diz. A minha opinião pouco importa. O que a Bíblia diz é o que eu acho que é o que deve nortear a vida de quem é cristão. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as nossas boas obras, as obras de justiça, são como trapos de imundícia. Ou seja, eu posso ser um cara moralmente bom, um excelente pai, posso ser um excelente filho, um excelente funcionário, mas ainda assim, pelo fato de ser um pecador, eu estou quebrando as leis de Deus. E Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e que após a morte segue o juízo. Ou seja, todos nós morreremos uma única vez, compareceremos diante de Deus, que é o justo juiz, e naquele grande dia haverão apenas duas possíveis situações. Ou você é culpado ou você é inocente. Uma vez que eu quebrei as leis de Deus, porque os pecados, Efésios 2, de 1 a 3, diz que são... que todos estavam mortos em delitos e pecados, eu estou ali passível de receber uma sentença de culpa pelo fato de que quebrei as leis de Deus. Todavia, só para concluir, todavia, homossexualidade? Não, em geral, pode ser... Mas eu estou pegando o caso específico da homossexualidade. Mas eu estou mostrando para você que o problema não é ser LGBT, o problema do ser humano é ser pecador em essência. Então qual é o pecado do LGBT? É o problema. Não é ele ser gay. Então você não acredita que um gay vai para o inferno só por ser gay. A Bíblia, você acha que é isso? Esse é o meu ponto. Não, eu quero saber se um gay vai para o inferno só por ser homossexual. Não, é o que eu estou dizendo desde o início. Então tem como homossexual. Não, sim. O problema é ser pecador. Você entende que essa questão, quando você chega na questão de não, o problema é ser pecador, porque o meu livro sagrado, a Bíblia, diz que é pecado. Só que quando eu fui ler a Bíblia, eu estou falando do Tiago, que era um cristão, tá? Estou falando do Tiago que Tiago cristão, leu a Bíblia. Quando eu cheguei nos evangelhos, eu vejo que Jesus não dá prioridade para o que está escrito na lei. Quando o assunto são pessoas sofrendo, aí eu percebo, por que eu vou continuar acreditando que essas pessoas vão para o inferno, sendo que Jesus, a divindade da minha religião, não botou lei acima de pessoas? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que ele veio fazer? Para mim, Jesus, eu acredito no Jesus histórico. Sim, mas qual é o propósito da vinda de Cristo, a sua morte substituta na cruz? Então, eu não acredito igual vocês que Jesus vai voltar para levar as pessoas daqui, que vai selecionar. Não, mas o que ele veio fazer? Aqui na Terra. Por que Jesus veio? Pregar o principal mandamento dele, que é amar o próximo. Só isso? Não, do Jesus histórico, para mim é isso. Se eu não acredito no Jesus como divindade, não tem como eu falar. Mas você foi cristão por 27 anos? Fui cristão por 24. E não conheceu o Evangelho. Você foi cristão por 27 anos, por 24 anos. Como é que você sabe que eu não conheci? Isso é julgar. Você está me julgando, mano. Você está me julgando. Isso é julgamento. E a Bíblia também condena o que você está fazendo agora. Não, você foi cristão por 24 anos. E você não consegue dizer o motivo pelo qual Jesus veio de acordo com o cristão, ele veio para salvar a humanidade dos pecados da humanidade. De acordo com a sua crença. De acordo com as Escrituras. Que é a base da sua crença. Não, é a regra de fé e prática de todo cristão. Inclusive, foi o seu por 24 anos. Que eu segui bastante. Embora você não conheça o
básico da fé. Eu conheço bastante, amigo. Você está falando que eu Você não está conheço batendo básico. num espantalho, No porque que você não espantalho, conhece mano? a fé. Como que você não conhece a fé, Por que pô? que Eu fui Jesus cristão, veio? amigão. Jesus não veio aqui de Responda acordo com a Bíblia. diretamente por que que Jesus Qual veio. Jesus? O que você acredita como O divindade Jesus ou das histórico? Escrituras, o Filho de Deus, O das o divindades, prometido o desde o Antigo divindades na qual Testamento. eu e muita gente não acredita, Então- ou a divindade que você acredita? Não, É isso que eu quero saber. Você foi 24 anos de uma religião cuja qual você não Eu já te conhece falei, o básico, eu não meu conheço o amigo. básico, como assim, meu amigo? Então, você o está problema falando que não está em nós, o Jesus problema é a veio sua aqui para quê? compreensão da Jesus veio Escritura. até aqui, o Jesus da Bíblia veio aqui para quê? Para salvar a humanidade dos pecados, certo? Ele veio cumprir as exigências da lei, cujas quais nós jamais poderíamos, justamente porque nós quebramos cada uma delas. Sim, para você que é cristão. Os 10 mandamentos Para você que é dizem o cristão. seguinte, ó, Para não você que é dirás falso cristão. testemunho, nós mentimos. Diz assim, ó, Para não, você que é cristão. Eu não sou. Agora eu quero você é um ser perguntar, humano? agora eu quero perguntar Você para é você. pecador? Agora eu quero perguntar para Não, eu não posso ser pecador se eu não sigo a sua religião. Eu mano. sou pecador. Eu não sou pecador. Eu sou o pior eu dos tenho pecadores. Defeitos. Eu tenho defeitos pra caralho. Pecado, eu não posso cometer pecado se eu não sou da sua religião, mano. Não, mas a Isso questão não existe. Mas Você é pecador. Você Não, tem que seguir eu suas sou regras pecador. religiosas. Eu sou não pecador. sou, mano. Eu cometo defeitos. Agora, pecador, não sou de nenhuma religião. Como é que eu peco? Mas você tinha acabado de dizer aqui que eu sou pecador e tal, agora você não é mais? Não. Mudou o discurso? Usei a palavra. Mano, isso é do mesmo jeito quando a minha avó fala pra mim, vai com Deus, eu falo amém, mano. É só costume, tá ligado? Eu não entendi. sou uma pessoa pecadora. É só da boca pra fora. O amém, eu não acredito no. Não, o amém que eu falo pra minha avó não é da boca pra fora. Ela tá desejando algo bom pra mim, eu desejo algo bom pra ela de volta. Eu não sou Mas essa eu pessoa. posso confiar em tudo que você está falando? Porque você disse que era pecador, agora não é mais. Eu posso confiar Você no tá seu me discurso? julgando, você falou que eu não fui um cristão. Eu sou o você pior nem dos viveu. pecadores. Dá pra ver, você já pecou o julgamento, já tá me julgando, eu irmão. disse que você assim como todo não cristão, conhece. assim como todo cristão, é sempre assim, todo cristão é assim. Quando Você você não chega, conhece a quando base você da chega, sua crença, quando você meu chega e amigo. traz, mano, eu não conheço a base da minha crença. Eu perguntei por que Jesus veio. Eu te respondi, só que eu não Não, você acredito ficou nessa sua enrolando, visão. enrolando. Jesus veio E aí, para quando eu tirar disse, o você pecado da concordou. terra, mas eu não acredito nessa visão. A minha visão é outra. Ok, era só ter respondido isso. Eu respondi. Você ficou enrolando, Respondi. enrolando. Não, é porque você enrolando e quis não transformar disse. isso numa questão, tá ligado? Isso não é questão do debate. É um debate. A questão O debate mas envolve Então, questões. mas essa não é a questão do debate. Galera, eu sou pecador não, mano. Não siga a religião de vocês, mas eu sou pecador. Você falou que era Caralho, pecador, quer dizer, Thiago. o meu amém é verdade? Você falou, eu sou O meu amém foi verdade? Quando eu falo pra minha avó, amém foi verdade? isso aí, parte do teu coração. Então a pessoa. Não, se parte do meu coração. Não. Se eu não sou da tua religião, como é que eu peco, né? irmão? Você falou, eu sou pecador. Eu pego Vocês nunca conversaram com um ateu, não? Vocês nunca conversaram com um ateu, não? Eu bato punheta, amigão. Isso não é pecado, você entendeu? Ponto. Você entendeu meu ponto? Você disse anteriormente que Cara, isso é modo de falar, é igual falar amém pra minha avó sem ela acreditar, mano. É modo. do caralho. É modo de falar. Não existe pra mim, não existe pecado, irmão. Não é nada que você falou. Claro que não sou evangélico, mano. Seu erro é então. Cara, o meu erro é seguir as leis, amigão. Seguir as leis da humanidade, filho. Meu erro é ser ganancioso, meu erro, tá ligado? É assassinar, roubar. Pra você é pecado. Pra vocês, além de crime, pra vocês é pecado, tá ligado? Além de crime, pra vocês é pecado. Minha segunda afirmação é que os cristãos se parecem mais com os fariseus do que com Jesus. E essa afirmação minha é baseada no que eu vejo, inclusive, principalmente do que a gente tem da nossa casta política cristã e dos pastores que a gente vê por aí puxando todo esse movimento aí, que são pessoas que se importam muito mais com aparências, em se mostrar santo, do que realmente serem pessoas que estão ali para ajudar o próximo e amar o próximo, como a si mesmo. E aí, mano, beleza? Como é que é teu nome? Cássio Pousas. Cássio. Eu já fui ateu por alguns anos. É mesmo? Hoje sou cristão, graças a E Deus. antes de ser ateu, você era o quê? Revoltado. Bota fé. Mas você era de igreja também, evangélica? Não frequentava igreja. Ah, bota Minha fé. família nunca foi muito de igreja. Bota fé. Então, seguinte, sobre a sua afirmação, eu acredito que o fato de muitos cristãos hoje serem parecidos com os fariseus corrobora com a tese de que a igreja de Cristo está certa. Porque isso foi previsto. Isso está na Bíblia como no futuro nós teremos cristãos que serão falsos Então profetas. tu concorda comigo, então? Eu concordo com isso, mas justamente isso não é justificativo para ser ateu. Não, mas eu não estou dizendo... A minha pergunta não é para... Não é contra 20 cristãos. Não, mas o meu debate aqui, é em relação ideia é- ao que vocês estão mostrando para as pessoas que O que nós procuram estamos vocês nas mostrando- igrejas, tá ligado? Mas o que a gente quer mostrar é que o cristianismo tem muitas pessoas que se dizem cristãs. Nem todas essas pessoas praticam o bem. Isso não significa que anulou o cristianismo. O cristianismo
existe, é real, Sim, está existe. baseado em escrituras de muitos anos, escritas por diversas pessoas diferentes. Mas você onde concorda, tem- então, que os cristãos de hoje em dia, a maioria não, vocês... Muitos cristãos praticam atos piores que os fariseus da época de Cristo. Mas isso então, não significa... Então a gente mas já isso- concordou, mais um mas aí concordou que tá, comigo mas aqui, aí que pô. tá o Meu ponto. ponto é só esse. Eu não tô falando que alguém tem que ser Mas o ateu destino- por causa disso. Eu não tô buscando E o ninguém ser destino? ateu por ele. De verdade, não é minha busca transformar as pessoas Perfeito. em ateias. Mas eu só pra onde quero essa que as afirmativa pessoas... leva? Essa afirmativa leva ao ponto de que os cristãos, a maioria, os que estão se mostrando aí, você tem que concordar comigo, velho. Mas aí- A maioria mas é o dos que seguinte, se mostram, os só um segundo, representantes de Thiago. vocês, os representantes Você- de vocês são pessoas que são igual os fariseus. Eles se preocupam muito com, mano, roupa cara, Nem todos, mostrar talvez o meu a santidade. representante não. Não, talvez o seu. Não, Mas, talvez mas de o que eu vocês quero aqui. trazer para você Mas é o a seguinte, grande os maioria... cristãos de hoje se comportam iguais aos fariseus. Muitos cristãos Era só se isso a comportam iguais afirmação. aos Se tu fariseus. concorda, Você aí pode fodeu, tirar pô. uma conclusão disso. A conclusão de eu vou ser ateu, ou o cristianismo está errado, ou o cristianismo Não, tem é que ser procurar uma combatido, igreja talvez ou igual a você sua, pode- que não se pareçam ou com você fariseus. ou você pode tirar a conclusão de que isso está previsto, isso está sendo cumprido, a profecia está sendo cumprida, portanto, eu devo me arrepender para que eu possa estar presente junto com o Pai no reino dos céus. Ou seja, da sua afirmação você pode tirar diversas conclusões. Eu tiro a conclusão Então, cristã. mas a minha conclusão desse assunto inteiro é essa, mano. É só essa, se tu concordou comigo. Que os Mas- cristãos mas é o atualmente, seguinte, que eles se mostram, eu não falei vocês, Tem não falei a ateus, sua vou igreja. te dar um exemplo. Alguns ateus lá na Escandinávia queimam igrejas. E tem banda de rock satânica fazendo ritual com cabeça de cabra. Isso significa não, calma que aí, todo pô, onde é que tu ateu... viu isso, pô? mas isso significa que todo ateu é um grande babaca? Nem sempre. Tem ateu Não, que pratica o bem. mas, mano, o que a gente vê, e você concordou comigo, que a grande maioria por aí, muitos, né? A Muitos. grande maioria por aí, Isso se tá previsto comporta dentro da igual os própria fariseus, religião. mano. A própria Bíblia não diz. Meu Vai ter debate um não monte é de sobre babaca ateísmo, no mano. Meu debate É sobre o cristianismo. É sobre o cristianismo, e você concordou comigo, é só isso. Mas se Eu não a sua estou falando que a sua afirmativa... igreja, se você tem uma igreja que os pastores se comportam como fariseus, que a maioria faz igual esse rapaz, vai para uma igreja que os pastores não se comportam dessa forma, pô. Só que Eu não estou aqui a para ideia brigar é- por ateísmo, mano. Não estou aqui Sim, para a brigar ideia é, por mas você- sejam ateus, saiam da igreja. Não, mano. Às vezes a pessoa precisa procurar um lugar onde ele aceita, onde as pessoas realmente estão trabalhando em prol daquelas pessoas que estão ali, que se for o caso da sua igreja, mano, parabéns. Sim, Que mais perfeito. pessoas vão Mas lá. o lance é, Mas você qual é o não, nosso você não, debate agora, você se não você está, concorda mas comigo? você não está no cristianismo. Você é um ateu, correto? Eu não estou no gostaria cristianismo. muito de que Deus me desse a oportunidade de te trazer para uma nova reflexão, porque Você quem pode me sabe levar na daqui tua 10 igreja, eu iria na tua igreja, daqui mano, 10 tá ligado? anos você se converte Então, e eu iria tiver na tua resultado, igreja. eu ficaria muito feliz. Eu iria na tua igreja, mas para eu me converter, para eu olhar para tua igreja e falar assim, cara, eu viria nessa igreja aqui, teria que ser uma igreja completamente diferente dessa maioria que Só a gente que- está falando sobre ela. Sim, mas a A gente questão não é... era nem para estar debatendo, mano. A gente espera para estar brother Não, agora, mas- sentado mas aí num que- bar bebendo. Você não pode beber, né? Mas eu ia beber umas... Não, Você posso beber, Você posso pode? beber. Posso, Então, eu não posso bicho. me embriagar, ué. Mano, a gente pode... Mano, não era pra você estar Isso, aqui, inclusive, cara. tá na Bíblia. A gente Não, concorda nesse exatamente. assunto, pô. Obrigado, mano. Valeu. E aí, mano? Tudo bom, Thiago? Beleza? Como é que é teu nome, mano? Prazer, sou Fábio. Fábio. Prazer. Sou pastor. É mesmo? De qual igreja? Sou pastor, Igreja do Amor em Cristo. É uma comunidade pequena como a maioria das igrejas do Brasil. Qual que é a problemática aqui? As pessoas se baseiam em figuras midiáticas, seja na política, seja um pastor, e eu concordo parcialmente com você. E algo que muito me incomoda. Se o país é cristão, os números de criminalidade deveriam Isso, ser caralho, bem mano, menores. todo mundo aqui tá Então, concordando comigo, então, gente. A gente é mais amigo do que Isso. debatendo. Então, eu concordo sim parcialmente. Qual que é o problema? Qual é onde você acha, discorda? você acha que é a maioria. Cara, eu acho que é a maioria. Então, aí vou te explicar aqui não. Por quê? Tô aberto a ouvir. Então, Você me a explicar. maioria dos cristãos estão preocupados com o quê? Primeiro, com a sua família, com o Pagar seu trabalho, conta, pagar com conta. pagar conta, com a sua comunidade, com a ação social dentro da sua igreja, com participar de algo que mude a vida das pessoas mesmo. A maioria dos cristãos não estão na mídia, não estão na TV, não estão na política. Esse é o grande problema. Essas pessoas deveriam estar. Agora, Então, mas você acha que quando a maioria desses cristãos começa a fazer igual eu vi mais em igrejas grandes, e na maioria... E quando eu falo maioria, porque, mano, eu tô trabalhando nesse ramo, além de ser da igreja por 26 anos, tô trabalhando acompanhando o crescimento dos evangélicos, assim, como quase profissão há uns 5 anos já, assim. E o que eu vi, por exemplo, na época da campanha do Bolsonaro, foi igrejas esquecerem completamente o que está acontecendo lá para fazer a arminha lá dentro. Então, assim, essa maioria... Todos os cantores gospel fizeram isso na igreja. E o cara do Voz da Verdade foi com a blusa da seleção brasileira, eu vou te explicar da por quê. profecia que o Bolsonaro ia perder. Então, assim, eu acho que é a maioria, pelo que eu vejo. E eu E vou as te- pessoas que vão em igrejas, eu não tentei só uma igreja, eu tentei em outras, tá ligado? Quando eu comecei a perceber, cara, não acho que essa igreja está sendo legal nesse sentido, que foi do tema que eu falei lá atrás do LGBT. Eu fui procurar outras e eu vi a mesma coisa, mano. Então, e aí, vou te quando veio explicar. quando veio a eleição, eu vi aquele monte de igreja embarcando naquilo, fazendo arminha e não sei o quê. Eu falei, cara, saca, é daí que vem então, essa... eu vou te explicar. Primeiro, Diga. existe uma problemática de achar que pastor é mercenário.
Então, Não, primeiro, mas assim, não é problemático, você tá ligado? Então, eu não tem tô uma falando que problemática. você é, tá ligado? Não, eu tenho amigos pastores, mesmo tá? que Eu tô você falando achasse que- você é, Não, mas mas você tá deixa eu- ligado, mano. Você tá Então, ligado? É igual a falar grande- que político. Ó, Beleza, que político vou nem todos, reforçar. nem todos são, Vou reforçar. Nem todos são mercenários, Primeiro, mas a maioria é. Você entende meu sabia, ponto? você sabia que a grande maioria dos pastores no Brasil não recebem qualquer ajuda de custo da igreja? Ajuda de custo? Qual a grande maioria? Grande maioria. Da, grande da, maioria. da Assembleia de Deus, Igreja Batista, das Também, principais igrejas. também. O que a Assembleia Você de vai Deus ter não os recebe? presidentes, você vai ter as Não. pessoas... Não. O pastor da minha igreja... O pastor da Assembleia de Deus lá da comunidade, ele recebe ajuda de custo? O pastor da Assembleia de Deus da minha igreja, que era uma periferia de Na Samambaia, comunidade- ele recebia 10 mil reais, tá? 10 Na mil comunidade, reais. os pastores estão 10 com mil dificuldade reais. lá A Assembleia de dar assistência da para os Madureira- membros. A Assembleia de Deus da Por Madureira é exemplo, uma das maiores do Brasil. vou fazer uma correção Isso aqui. é o padrão ali deles, Vou mano. fazer uma Eles correção. recebem, mano. Vou fazer uma Eles correção. recebem. Eu recebo ajuda de custo. Eu recebo R$50 por mês como ajuda de custo parabéns, você é o tipo de pastor da minha que eu espero comunidade. que exista mais Mas como a você por aí. maioria. Mas a maioria não então, é ó, igual você, você mano. falou com A um maioria não é colega, igual você, você falou de com um verdade. colega que você visitaria a igreja dele. Então eu faço Visitaria. convite Eu para você visito a sua visitar. também, sem E aí sacanagem, a visitaria gente tranquilamente. vai dar uma volta na comunidade das igrejas para você ver a realidade dos pastores. Então, mas você sabe que pastores igual vocês, eu sei que você não vai a concordar maioria, comigo, Thiago. não é a maioria, mano. Infelizmente, Então, mano. eu lamento. Pergunta eu lamento não precisa nem profundamente. perguntar pra mim, mano, que sou ateu agora. Pergunta para as pessoas desgarradas de igreja, que aumentou muito, os dados mostram que Então, vou te fazer uma aumentou muito a pergunta. quantidade de pessoas. A maioria Pergunta pra essas. O país, o Estado é laico, mas o país é cristão. A maioria das pessoas estão sendo enganadas no Brasil Com a igreja? relacionado ao que sentido? cristianismo. Porque a Sim. maioria do país é cristão. Sim, claro que estão sendo Seja enganados. evangélico, seja Estão católico. sendo enganados, todo mundo tá Os espíritas também se declaram cristãos. Sim, estou sendo enganado. Você acredita, Se- se- você não- acredita mano, piamente nisso? Mano, você acredita piamente que a maioria dos pastores não são mercenários, pô? Eu acredito. E é o que eu A vivo maioria- e eu tenho certeza. A maioria. E eu tenho Então, mano, é certeza porque que você todo mundo não, aqui. Não. Vocês devem estar em bolhas de igrejas. Mas de essa igrejas bolha que é a maioria. Não representam, Não. não é a maioria, não é a maioria. Agora sim. Você falou de salário, mano. As igrejas pagam salários. A igreja Assembleia de Deus da Madureira paga salário, a Batista paga salário. Pagam salário para todos os pastores? Todos os pastores, Todos os pastores que da tem igreja? Todos os pastores Então, ó, da Assembleia de Deus recebem salário, as igrejas mano. que pagam da Madureira, salário. Da Madureira, meu pai é pastor, mano. Meu pai era pastor. As Meu pai era igrejas que pastor, pagam eu sei que salário recebe. justo pastor, parabéns. As igrejas Salário que justo, conseguem... 10 mil reais na periferia Então, pra um pastor. na periferia eu vou falar para você que eu discordo. Eu discordo. Então a gente Eu concorda em discordo. muita coisa, mano. Então, por isso que eu falei- é foda. por isso que eu falei com A você, nossa eu discordância É só concordo. que você não acha que é a maioria. Mas e não é que eu não a acho, maioria. eu tenho convicção. Então, mas eu tenho, Eu tenho Não, mas certeza. convicção é foda. Convicção? Convicção. Convicção. Você visitou as igrejas. Você acabou de falar que os caras não recebiam salário, pô. Eu te Então, expliquei que todas essa- as igrejas que eu visitei, nenhum pastor da era Assembleia assalariado. de Deus. Mano, vocês estão numa E outra, bolha que eu não vejo representam- o problema do pastor receber salário, não é representam- isso. Não, eu Não é acho. isso. Eu acho um problema. Eu não vejo problema. Eu vejo problema. Sabe por quê? Por exemplo, eu sou Se for mais CLT. de salário mínimo, eu já acho errado. já. Eu sou CLT. Mais Eu de sou salário pastor, mínimo tá eu sou errado. pastor da minha comunidade. Várias vezes eu Todos tive os pastores que... teriam que ser igual a você, na minha visão. Então, Tinha que ter um trampo. tem uma problemática por causa disso também. O pastor que é CLT, autônomo, ele precisa de várias concessões. Então, existe essa problemática. Por exemplo, para ir no funeral, para visitar alguém no hospital. Então, eu não sou pra contra você pagar um salário para um pastor que está realmente fazendo o que você está fazendo. Certo. Isso eu não sou contra. A pessoa precisa realmente de um meio de sobreviver. E Então. aí, para mim, era assim, mano, 2 salários mínimos para uma pessoa cuidar de uma igreja. pra mim, Depende tava da excelente. comunidade que ele está inserido, né? Então, porque dependendo da comunidade, ele não consegue pagar aluguel. Da porque, assim, comunidade lá de onde eu vim, tá ligado? 10 mil era muito dinheiro. Não, 10 aí- mil é muito dinheiro. eu Os concordo. valores da Assembleia de Deus da Madureira, os valores de Igreja Batista são valores, mano, assim, imorais, tá ligado? Na minha igreja, por exemplo, eu posso falar das igrejas que eu vivi, o que eu vi foi isso, mano. Por exemplo, a gente dava dízimo, e eu dava dízimo, tá? Eu não era o crente revoltadinho, igual a maioria deve achar que eu era, não. Pelo contrário, enquanto eu via todo mundo não seguindo as regras, a galera lá, porra, transando fora do casamento, bebendo, não sei o que, eu tava lá focado em, mano, vou Sabe o que orar, vai acontecer, eu vou, Thiago? tá ligado? Eu vou buscar Deus. E sabe o que eu vi? A gente pagava dízimo, eu pagava dízimo, tá? E aí, quando eu percebia a igreja pedir ajuda para ajudar as pessoas que não tinham condição de ter comida em casa, quem dava os alimentos era a gente. Por que esse dízimo não era utilizado para isso? Por que o pastor ganha 9 mil reais, 10 mil reais? Você não é o pastor que devia estar aqui, mano. Você não é o pastor que devia estar aqui. Você é o cara que eu não tenho nenhum problema, mano. Aparentemente, pelo que você está falando, eu não tenho nenhum problema. Na próxima tu vai. E aí, maninho? E aí, Thiago, beleza? Como é que é teu nome? Prazer, meu nome é Acode. É porque são minhas iniciais, tá? Boa. Eu sou influenciador político e também cristão, tá? Boa. Vamos lá. Eu discordo de você falar que é a maioria das igrejas, porque assim, cara, eu moro em uma comunidade, tá? A gente gosta de brincar lá na comunidade, que a minha comunidade tem só barbeiro, bar e igreja. Cara, as igrejas lá não têm condições de pagar um pastor. Então a maioria não é. Eu digo que tu acredita nisso porque tu tá numa bolha. Que Não, realmente, mano, eu tava na bolha de vocês, mano. Não, eu tava na bolha calma. eu tava lá dentro, mano. Que tu tá observando pela tua vivência, tá? E por alguns pastores de mídia,
Alguns não, mano. Os pastores de mídia são os principais pastores, mano. São os principais pastores. É Silas Por que são os Malafaia, principais? Soares, Ed Mas por que Macedo. são os São principais? São os que estão mandando Porque eles têm tudo, mano. mídia? São os que estão mandando em tudo, mano. Não, mas Tudo, esses tudo, caras não tudo, mandam tudo lá onde que eu tudo. moro, por Então, exemplo. Onde você mora. Então, Onde você trouxe sua mora. vivência, eu trouxe a minha vivência. Tá, então vai lá. Entende? Cara, Qual é o ponto? Você acha que os cristãos não se parecem mais hoje em dia com os fariseus do que... sabe por Você quê, cara? discorda? Vamos lá. Eu acredito que o quê? O fariseu, ele tinha convicção que ele estava certo do que ele estava fazendo. Igual quem? Não, eu vou dizer por mim, porque sou cristão, eu não posso dizer da forma de ser Você nunca cristão. questionou sua própria fé em nenhum momento? Nenhum momento. Então você é igual os caras, pô. Os caras também eram assim. Não. Eles não questionavam nada, você Não. mesmo falou. Não, eu não questiono o que eu acredito. Eu peço provas. Isso aí é questão de fé, tá? Eu peço provas para Deus em alguns momentos da minha vida. Então, eu peço os ajuda para fariseus Deus. Tá? também falavam isso. Só que assim, não, a gente tem que, não é para chegar perto de doente, não. Não vai curar no sábado, porque a minha lei está falando que não pode curar no sábado, Jesus. Aí veio tá ligado? Jesus com a nova lei, E correto? veio Jesus que foi uma pessoa que estava na lei da religião dele, que ele nasceu, ele era judeu. E ele falou isso. Então. Vocês vão levar mais a sério. Se uma ovelha de vocês ficar ferida no sábado, vocês não vão cuidar dela, porque é no sábado. Isso pra mim, por isso que eu falo que quando eu li os evangelhos, foi o que me fez sair. Porque eu falei, cara, isso é a atitude de alguém que está contestando o que ela teve de religião, de lei sagrada para ler. Ela não botou a vida dos seres humanos acima. Esse é o meu ponto principal em relação a se comporta como fariseus. Eu tenho que me mostrar santo, enquanto as pessoas estão sofrendo injustiças aí fora, enquanto as pessoas estão morrendo de fome, enquanto as pessoas estão apanhando, tá ligado? Trans morrendo por aí, todo dia acontecendo isso. E a gente tá aqui preocupado, não, mas que esses trans estão morrendo por aí? Não, eu discordo das pessoas que matam, enfim. Não, tá? que bom. Mas eu vou dizer da minha experiência cristã e o que eu acredito que é o cristianismo, cara. O cristianismo, ele é o quê? É você entender que você é pecador, todos aqui somos pecadores, eu preciso de Cristo porque Ele me deu a salvação, como o teólogo disse ali. O salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito, a graça de Deus me deu chances de me arrepender e ter uma nova chance, entende? Então todos aqui, assim como foi no tema anterior, né, que falou do homossexualismo e tudo mais, eu acredito que todos têm o pecado, só que todos têm que se arrepender dos pecados. Então agora, você não acredita que o homossexual vai para o inferno só por ser homossexual, então? Eu acredito que ele pode ir para o céu se ele se arrepender da prática dele. Prática? Isso, da prática que a minha fé acredita que é pecaminosa. A mesma forma do que a minha fé acredita que um cara roubar então você é pecaminoso. Acredita, da mesma então forma você acredita que a minha fé... Calma, só concluir. Que... Da mesma forma que a minha fé acredita que o ladrão na cruz, ele era um ladrão, ele era um pecador, só que é naquele momento que ele olha para Cristo e ele se arrepende, aí ele esteve com Cristo no paraíso no mesmo dia. Entende? Mas pra você vai morrer um monte de gay, vai ser queimado pra sempre no inferno só porque eles são gays. Vai morrer gay, vai morrer mentiroso, vai morrer gente que tem o mesmo pecado do que eu, mas cara. gay, então você se não se arrepender. Calma aí. E aí então, eu não tô apontando homossexual, eu tô apontando mas pessoas eu tô perguntando, pecaminosas porque assim como os fariseus eram assim, mano. Os fariseus eram assim. Mas eles não tinham arrependimento, assim. Eles acusavam. Os fariseus eram assim, ó, vocês que não seguem as leis, vocês vão queimar no inferno lá, vocês mas vão o que eu estou sofrer, fazendo, diferente do fariseu é não falar você não tá questionando, você não está questionando a sua própria lei sagrada em prol de pessoas. Tiago, presta atenção. E o que eu aprendi com Jesus foi, eu não vou colocar, e aí se alguém não discordar, é uma crença minha, o que eu aprendi com Jesus quando eu li a Bíblia foi, nunca vou botar leis sagradas, não importa de quem seja, acima de pessoas, tá ligado? Eu não tô apontando ninguém, Thiago. Eu tô falando, não, mas você acabou de dizer que acredita que ser gay, eu vou morrer, a homossexualidade. Eu vou pro fogo eterno se eu não me arrepender. O meu pecado, se eu não arrepender do meu pecado, eu não estou falando que o Bruno, eu não estou falando que a menina... Sim, mas eu estou falando. Você estou falando. Então, homossexuais, a gente volta para aquele ponto, tá ligado? Você entende que você acreditar que pessoas... Não estou falando de pedófilo, assassino, eu quero que se foda. Por mim, joga lá para queimar e caguei, de verdade. Eu não sou essa pessoa que vai ficar aqui, mas Deus vai... Não. Mesmo se ele se arrepender... O quê? Um pedófilo se arrepender de você entrar na tua casa, irmão? Mesmo se ele se arrepender? Foda-se, eu não quero pedófilo na minha casa, não, amigão. Então você não entende eu não sou cristão, eu não sou cristão, exatamente, eu não sou cristão. Então pronto. Se você vai aceitar um pedófilo na tua casa? Se ele se arrepender dos pecados dele? Eles estão na igreja, né? O que é arrependimento? É mudança de vida. Os pedófilos estão na igreja, aceitar em casa é tranquilo, pô. Não, ele arrependeu dos pecados dele? Então, mudança de vida. Isso que é o cristianismo, você está comparando um pedófilo com um homossexual, então é o mesmo lance? Não estou comparando. Quem trouxe a narrativa do pedófilo foi você, não fui eu. Não, mas você não acabou de falar para mim que se arrependimento de pecado é a prática, então se o pedófilo parar de ser pedófilo, você aceita. Aí sabe o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que a homossexualidade é uma prática igual a pedofilia para tu? Eu vou trazer o que eu estava... Não, me responde. Não, mas eu vou te responder. Não, me responde. É uma questão muito objetiva. Então, eu vou te responder. A homossexualidade para você é uma prática tão errada quanto
a pedofilia que merece ser Segundo a queimado Bíblia, para não tem sempre. diferenciação dos pecados. Então, amigão, eu não... Mas aí que eu esse posso- mas o que Jesus que eu aí posso falar que pra- aceita mas- que mas então pessoas tu vão não pro é a Bíblia inferno. completa, Cara, eu li a Bíblia. Porque não tem diferenciação de pecados. Ah, tem dois meu amigo, tem dois meu amigo, pecados, é tem dois humanidade. pecados que a Bíblia É faz humanidade, destaque. é humanidade. Um dos eu pecados que a Bíblia acredito faz no Jesus destaque, que olhou pra que não religião tem dele. perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Não Santo. acredito. E outra que ela faz um destaque, mas que tem perdão, é o que semeia a Amigão, contenda entre os irmãos. Amigão, pra mas mim não dá. É único. É uma o vida resto humana, é tudo uma pessoa. equiparado. É uma pessoa. Se pra você, Sim. um homossexual que não pratica homossexualidade, ele tá no mesmo patamar de um pedófilo que não quer ser mais pedófilo, mano, a gente tá discutindo um Aí- nível de aí sabe o que humanidade. acontece? Você Aí tá tu- entendendo? Jesus olharia Aí tu pra você concorda agora. com o Bolsonaro que Jesus falou olharia lá que não era agora. pra defender o Champinha, pô. Como Ele assim? era um E estuprador quem ele falou foi, que eu mano. quero defender o estuprador, irmão? Então Quem tu falou? concorda com ele? Eu não quero. Como é que eu vou concordar? Concordar com o quê, pô? Com o que ele falou. Alguém Calma. na sociedade é a favor de estuprador aqui? Como Não, assim não acho que ninguém. concorda? Então Ninguém. pronto, pô. Então Então pronto. pronto, então tu Óbvio concorda que eu- com ele. Óbvio que eu concordo. Meu irmão, nós somos seres humanos. Óbvio que em algum momento algo que a gente acredita vai bater em algo. Eu quero que o estuprador se foda, vamos quero lá. que o pedófilo se foda. Vamos mas lá. agora você botar essa galera junto com o homossexual, que são pessoas que são excluídas da família por causa das ideias que Mas agora igual você deixa eu fala. responder a essa equiparação que tu fez. Mano, Ó, de verdade, essa equiparação, a eu até Bíblia. peço Mas a desculpa para os equiparação que fez foi homossexuais. você. Os homossexuais que estão. Não, A você que Bíblia- botou a eles no mesmo Bí- patamar. Não, eu não Eu trouxe um pecado A e trouxe Bíblia outro. colocou os dois Você falou pecados. que os Todo dois são mundo assim, pecou, mano. todos pecaram. Mano, e você todos colocou a precisam de prática arrependimento. homossexual de acordo com que é igual a prática de pedofilia. Você tem noção disso? É o que a Bíblia diz. Então, aí Que eu não todos acredito. pecaram e entendeu? todos precisam de Aí chega o arrependimento. ponto de que eu aprendi quando eu li, essa foi a minha Ah. interpretação. Quem quiser discordar, eu não Sim. posso fazer nada. A minha interpretação foi esse cara, que Jesus, ele viu essas leis, essas regras, que não podia, você não pode curar no sábado, você pode não sei o quê. E ele falou, mano, não. Mas As eu quero- pessoas eu- estão precisando. eu posso te pessoas trazer- estão sendo excluídas, pessoas estão sendo Mas mortas, pessoas estão Você sofrendo me pra perguntou, eu caralho. preciso explicar. Agora tá? explica aí. Vamos lá. A equiparação aí de Calma. pedófilo com homossexual. A Bíblia, ela traz, Cristo ele traz uma lei que é divina, que é dele, e tem a lei dos homens. Eu vou trazer o exemplo que eu estava dando para os rapazes ali que a gente estava conversando. O ladrão que se arrepende na cruz, ele, pela lei dos homens, ele vai pagar. Ele pagou, ele morreu. Só que pelo arrependimento, agora a lei não dos homens, mas a lei de Cristo, ele se arrependeu. A Bíblia não diz o crime Tá, que ele mas cometeu, agora- pode ter sido, por exemplo, pedofilia. E aí? A Bíblia não diz o crime que ele cometeu. Exatamente, não diz. Então, Aí a mas interpretação pode é ser. Não, Mas pode ser qualquer outro crime. Pode ser qualquer outro crime. Igual que tirou- Na lei dos homens, ele vai pagar. E, cara, eu, como disse Mas você no início, entende, que eu sou deixa eu- influenciador político, eu quero também que ele pague. Só que, Eu também cara, quero, se caralho. ele tiver a chance de ser salvo e Eu ele não se quero na minha arrepender, casa, não, tá? se ele se- Pedófilo continua dentro da Não, o igreja ladrão aí, não da vai pra cruz minha não casa, teve não. chance para ir para casa porque ele morreu, porque ele pagou na lei dos homens. Pedófilo não quero né? na minha casa, não. Tá? Mas, Sai fora. diante da lei de Deus, ele se arrependeu e ele foi salvo. Vamos supor criar um cenário hipotético agora. É a misericórdia que tu tava falando antes. Não, mas misericórdia com o pedófilo, amigão, valeu, tá? Não Ah, dá pra então tu comparar. fala Meu com amigo, Jesus, não cara. dá pra comparar a homossexualidade com pedofilia, não. A mano. Bíblia, São ela duas destaca- coisas pra ela mim. destaca Um é um o crime, pecado da um é um pedofilia. crime nojento, asqueroso, o outro é só uma pessoa. Mas a que Bíblia nasceu. destaca o pecado da pedofilia. Então, Jesus falou o que sobre isso? Que todos pecaram. Sobre que todos precisam de homossexualidade arrependimento. especificamente. Que é pecado e precisa Aonde? de arrependimento. É pecado. Ele falou homossexualidade é pecado Os aonde? afeminados. Os afeminados não Aonde? entrarão no reino do céu. Aonde? Na Bíblia. Em qual lugar da Bíblia? Ah, não lembro do Tu não lê livro. a Bíblia também toda, não? Ah, então me diz como começa o Evangelho de João. Tu leu a Bíblia? Ué, eu li a Bíblia, mas e aí, como é que eu... É Eu a mesma decorei. situação, meu querido. Você decorou a Bíblia, irmão? Você decorou a Bíblia? Você não sabe onde Jesus falou sobre a homossexualidade. Jesus não fala sobre homossexualidade na Bíblia. Ninguém traz o versículo pra mim, pô. Ninguém traz o versículo pra mim. E aí, mano? Beleza? Como é que é teu nome? Eu sou o Lion. Qual? Lion. Laio. Lion de leão. Caralho, foda teu nome, Thundercats. Eu vou te provar agora, irmão, que nem todo cristão é fariseu. Não, mas eu sei que nem todo cristão é fariseu. Eu já encontrei uns 3 aqui hoje, pelo menos. Só aqui. Eu tô sentindo muito grande aqui no meu coração de orar pela sua vida, tá ligado? Uai, bora, mano. Bora? Na hora. Tá, mãe. Quer que eu feche o olho, abaixa a cabeça? Fecha o olho. Então vamos, bora. Que o Cristo unja a sua cabeça, meu irmão. Que você sinta o verdadeiro poder de viver o cristianismo e de viver o amor e transbordar esse amor por todas as pessoas que você conviver na sua vida. Shalom. É isso, shalom. É isso, Possível. Ah, ele ganhou então, né, galera? Porque ele ganhou, ele conseguiu orar por mim, né, onde vocês conseguiram, então ele ganhou. É isso. E aí, meu mano? Beleza? Prazer? Prazer.
Os fariseus do passado eram outras pessoas. Hoje não são mais essas. Os cristãos não são dessa forma. Os cristãos peçam pela vida das pessoas, pela saúde, pelo cuidado. Eu Cara, sou um cristão que não fico acusando ninguém de pecado. Ah, você fez isso, fez Então, aquilo. mano, esse é o ponto. Eu não tô falando que é você especificamente ou ninguém aqui especificamente. Mas você entende o que as instituições cristãs mostram por aí. Infelizmente, tem algumas igrejas aí, como você citou alguns Então, mas nomes. tem algumas é meio foda, porque assim, as mais então. conhecidas. Eu acho que vocês que são diferentes, Infelizmente vocês são. tinham que estar batendo mais Sim, nesses aí, cara. sim. E Tem não mu- indo votar junto com eles, tá ligado? Não, Tem tá igreja ligado? que me envergonha. Eu sou cristão. Mano, você Eu sou não adventista do sétimo defender... dia. Tem igreja que me envergonha, não me representa. Então, mas você entende que é muita? Sim, infelizmente é muita igreja Então, que esse- não o está meu de ponto acordo é com a só Bíblia. esse, mano. Não tô nem querendo, não sou a pessoa que quer Mas que a gente feche tem que olhar igreja, pras pessoas. que crente, tá ligado? Não. Não é esse rolê, mano. Mas é porque o que eu falo é pessoas estão sendo esquecidas. Sim. O principal ponto pra mim, que é o do amar ao próximo, e aí se alguém discorda disso, é uma interpretação minha. Igual cada igreja tem uma interpretação diferente. Jesus falou com A Maria minha é Madalena, essa. vai, não peque mais. Essa é a né? coisa mais importante pra mim. Vai, mas não mas peque você mais. entende que é o que está sendo mostrado? Infelizmente é. Então a gente Hoje em concorda, dia, gente. não, em partes, né? Em partes. Mas tem muitos cristãos gente boa, senhoras que acredito, não mano, tiram o joelho deixa do eu falar chão uma parada pra e vocês. ora por mim e por você todos os dias. Minha mãe ora pra mim todo dia, Sim, mano. sim. Meus melhores amigos da vida, até Sim. hoje, são meus amigos da época da igreja. Sim. Não são meus amigos de fora, são meus amigos da época da igreja. Sim, sim. Eu entendo que não existem pessoas assim. Mas, por exemplo, meus pais que são cristãos, se eu falar pra eles que é isso que as igrejas estão mostrando por aí, aparência, dinheiro, meu pai que é pastor, mas ele vai concordar comigo. Infelizmente, entende? Mas nessa parte a gente tá concordando. A igreja virou comércio hoje, infelizmente. Então, eu mano, eu nós concordo em nós partes. estamos concordando, então, pô. Então, Qual é- concordo qual é em a partes. Mas tem discordância? muita igreja que prega pessoas. Na verdade, não é nisso eu igreja, são concordo com pessoas. você também, mano. Pessoas Nisso eu concordo com sinceras você também. que oram por mim, oram por você. Eu concordo também. Não fica acusando, você fez isso de errado, não. Não acusei você. Pausa. Não. Não acusei você, nem ninguém aqui. Eu tô acusando a instituição. Sim, porque a sim. instituição é comandada por homens, pessoas. Por homens, mas Deus está no comando de todas as coisas. Pausou, foi. Tá bom? Foi votado. E aí, maninho? Então, eu acho que a verdade existe o pensamento dedutivo e indutivo. O indutivo é aquele que você vive e, baseado na sua vivência, acha que toda a verdade se baseia naquilo que você viveu. E o dedutivo é baseado. Lá fora a gente termina. Ô, lá fora nós terminamos. Eu gostei gostei. Minha terceira afirmação é: não dá para ser de direita, conservador e ter Jesus como ídolo. Para mim, Jesus foi o oposto do que um conservador é. Ele não foi um conservador. E aí, maninho, a gente, pô... Como é que você chama? Ih, saudades. Eu já esqueci teu nome, mas não é de Cássio. propósito. Cássio. Não é de propósito, Pousas. foi mal. Então, o que eu quero trazer é que Jesus é um conservador, porque conservadorismo não é uma ideologia política. Muitas pessoas pensam que o conservadorismo é ideologia política, mas ele não é. Sim. Se você pegar os livros de Edmund Burke para ler, você vai ver que o conservadorismo está muito além disso. Porque o conservador ele entende que existem coisas boas e coisas ruins, e coisas que foram testadas ao longo dos milênios que o ser humano viveu na Terra. Sim. Essas coisas boas precisam ser conservadas, entende? Por exemplo, a ideia de um homem se juntar a uma mulher. Um homem, em sua maioria, tem atração por mulheres, mulheres por homens, eles se juntam, formam uma família, moram na mesma casa, se saem da casa dos seus pais. Isso é uma coisa que funciona no decorrer dos séculos. Então, a gente conserva isso e faz pequenas adaptações no decorrer da humanidade. Ali em Mateus 5,17, você vai ter Jesus falando: aos que pensam que vim revogar a lei, eu não vim revogar a lei nem os profetas, mas sim cumpri-la. Portanto, Jesus está conservando algo que já existe e fazendo pequenas mudanças. mas você E não- aí que tá, eu vou chegar lá ainda. Por exemplo, quando Jesus faz um milagre no sábado. Jesus fez 37 milagres no decorrer da Bíblia e um deles foi no sábado. Isso é uma pequena modificação para dar um sinal, um indicativo de mudança para as pessoas. Quando ele pega todos os mandamentos e cumpre aquelas leis que estavam na humanidade e converte aquilo para amar ao próximo, ele não está fazendo uma revolução. Jesus não pegou em arma para poder ir contra o Império Romano. Jesus não tentou impedir sua Mas própria ele morreu morte. porque ficaram com medo dele fazer isso. Mas ele não tentou impedir sua própria morte. Jesus ele sabia o que ia acontecer, e ele deixou ser cumprido, porque Jesus conservou aquilo que é bom, conservou aquilo que funcionava e veio ensinar as pessoas a aprender a cumprir aquilo. Então a lei que Jesus veio cumprir, isso está na Bíblia. Se ele fosse um revolucionário, ele diria: eu vim destruir a lei e vim criar outra coisa no lugar. Porque o revolucionário, inventa a roda de novo. Mas você não acha que, se falar de inventa a roda de novo, sendo que Jesus não conservou nem a própria religião dele como estava? Mas e aí que está um negócio? Você entende essa parada? Tipo assim, mano, o que ele fala no sábado sobre a ovelha, pra mim, Mas, foi a coisa que mais me beleza, pegou bacana. forte. Mas na Jesus Bíblia, vira pra todas as como pessoas- cristão, eu falei, caralho, olha isso, mano. Mas Jesus pede às pessoas para carregar a sua própria cruz. Jesus pede para as pessoas negarem a si mesmos. Jesus não Mas vocês tira estão- nenhuma lei que então, existia. Mas vocês estão, por exemplo, a gente sempre vai votar nessa parte da homossexualidade, porque é o ponto que você acabou de tocar, do homem com a mulher. Exatamente. É uma parada Que que vocês funciona em conservaram. sua maioria. Mas por que então vocês não se adaptam a isso e aceitam
homossexuais nas igrejas, aceitam que eles não vão para o inferno e só aceitam de boas. Tipo assim, Cara, é um questionamento. uma vovó que pratica o pecado da fofoca na beira da rua, prejudicando a vida das pessoas, também, se não se arrepender, vai ser punida por Não, isso. mas aí você tá comparando erros éticos e morais com Mas aí você tem que diferenciar ética e moral, porque a ética ela é universal e serve para tipo assim, todos. A moral já é algo que está de acordo com a tradição das pessoas. Por exemplo, para você, Cássio. Você, Cássio. É Cássio ou Cássio? Cássio. Cássio. Você, Cássio. Para você, Cássio, qual é o problema de um homossexual casar, ter filho e viver a vidinha dele lá? Por que tu acha que essa pessoa merece uma punição? Por que isso é um pecado tanto quanto a fofoca? Vamos lá. Porque a fofoca destrói lares, a fofoca destrói famílias. Deixa eu te falar, o que a você está homossexualidade fazendo? destrói o quê? Você chegou um tema do debate que você não conseguiu me responder e trouxe um tema anterior, onde Não, você não o tema teve... anterior. É o tema anterior. É a mesma foi coisa. a primeira É o afirmação que você conservadorismo. fez. O conservadorismo Mas vamos que vocês voltar. pregam. Mas é que o tá. Conservadorismo que não vocês quer dizer eu odeio gays e quero que eles vão para o inferno. Não, Não, conservadorismo vocês estão eu conservando quero... coisa do Velho Testamento. Mas Além aí de que tudo, tá. vocês Não, estão conservando coisa do Velho mas aí que tá o Testamento negócio. É aí que tá o negócio. Quando Algumas Jesus coisas, diz algumas amar ao coisas, né? próximo, você tem que interpretar os contextos das situações onde você mas está aí inserido na não, eu sociedade. quero saber- Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você disse que Jesus não fala sobre homossexual. O Não. livro de Levítico fala sobre homossexual. O livro de Levítico, depois que Jesus vem para cumprir a lei, para seguir... Mas não outras foi ele que questões, falou. Ele trata de... Mas foi Jesus que falou o quê? Cara, Jesus. Eu sou uma pessoa que segue Jesus, que quando segue vem à Jesus Terra, como guia. Jesus, Ele fala o quando quê? vem à Terra, ele trata de outras questões. O que foi? Qual é a questão aí, gente? Eu falei de Jesus, vocês acharam ruim aí, pô? Jesus, quando vem à Terra, ele trata de outras questões muito mais relevantes para aquele tempo, porque Jesus tem um contexto inserido. Então por que é naquela relevante sociedade. hoje o homossexual? Ainda não é relevante. Tem gente passando fome por aí. Eu não entendo qual que é o seu negócio com a homossexualidade em específico, porque o debate agora do tema é que Jesus era um conservador. Jesus E eu tô conservou a falando lei. que não era. Ele não ele fez milagre no sábado, isso não é conservar. Ele Exatamente olhou o que para a própria... eu acabei de explicar. Ele olhou Eu- para... vamos Então, lá. mas a sua explicação Thiago, só acabei de corrobora com o explicar. que eu falei. Jesus diz, A sua Jesus explicação diz, eu vim corrobora com o que eu conservar a falei. lei. Jesus diz, E eu vim não conservar a lei. conservou, ele foi lá e curou no sábado. O Ele conservador, foi lá e curou no o que eu sábado. expliquei foi que o conservador Ele curou no conserva o que é sábado, bom andou e com faz doente, não pequenas podia. adaptações Isso para aí, melhorar. Foi o que eu falei. Eu falei isso, Não, tá gravado. então, mas você isso vai aí, ver. mas isso aí, mano, Jesus você tem noção que conserva isso não a é, lei. isso não Todo é a atitude de um conservador. Todo conservador Mano. faz pequenas modificações para a melhoria da sociedade. Senão a gente teria que viver Não, mas não é então, com mulher não pequenas. podendo votar, Mas não é mulher não podendo pequenas, fazer um são monte de várias coisa. modificações que têm que ser feitas. São várias. Mas Jesus, Várias. então por que Jesus não veio e falou, eu vim revogar todas as leis e criar outra lei no lugar? Por que Jesus Porque não ele escreveu foi lá um e livro? fez. Por que Ele foi lá e Jesus- fez. Jesus não escreveu um Ele livro. foi lá e fez. Por que Jesus não escreveu um livro? Porque ele foi lá e fez. Jesus não escreveu um livro e fez Ele- pequenas modificações na ele sociedade. foi lá e fez. Inclusive trouxe uma nova mensagem A lei dizendo às dele, pessoas a lei dele pra não, ficarem a religião engessadas dele. naquela Cara, crença ele questionou a e religião trazer dele. outra visão de mundo. Ele questionou a religião dele. Um conservador. Se Jesus Como ele se Jesus questionava a religião dele? Se Jesus fosse uma pessoa. Como ele se questionou a religião dele? Deixa eu terminar minha parte aqui, aí eu vou te explicar como. Se Jesus fosse uma pessoa conservadora, se ele olhasse para a vida e falasse assim: olha só, galera, a gente tem que fazer apenas pequenas adaptações aqui. Então é só. Não, ele é não só falou aqui. isso, ele fez isso. Ele fez pequenas Exatamente, adaptações. então, ele Inclusive, mudou Jesus a continuou própria dizendo, religião vai dele. e não peques A mais. própria Senão religião ele dele diria falou, pras pessoas, a própria "Pode religião dele continuar falava, pecando." você não pode curar no sábado, você não pode andar com estrangeiro, você não pode andar com doente. Jesus só foi não falou, é um ser não humano me que veio à importo, Terra não cumprir me o importo. judaísmo. Jesus é o Filho do Pai, Deus Não, em mas corpo aí de homem. na fazendo- tua crença, Ele é- na tua crença é Deus, essa. Na minha não é. Deus, mas Deus, eu estou te explicando Na como minha não é cristão. essa. Eu não posso te explicar como ateu, porque eu não sou ateu. Deus é o Criador, Ele pode modificar o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, porque Então, Ele não mas, mudou tudo. mas eu também posso porque Ele modificar o que queria- eu quiser. Por isso que, Não, por mas isso você que não é Deus, você tem poder não tô mal falando que sou sobre o seu Deus. corpo. Eu posso Mal, ler, mal. eu posso ler as coisas e interpretar a parada sozinho. Eu Só não que preciso de um pastor vindo Aí falar que pra tá. mim, não, Você mas sabe ler em hebraico? isso conservador não A pode. Bíblia foi escrita no Antigo Testamento. Você lê os original? Você lê os- Novo ninguém Testamento foi aqui escrito lê em os grego. originais. Ninguém aqui lê O os Novo original. Testamento foi escrito em grego. Você depende de traduções para poder trazer isso para o entendimento do contexto da época, correto? Você não é capaz sozinho de interpretar a Bíblia. eu não- Você não, não é. não. Nem eu, nem ninguém Não, aqui. então, Existe mas eu todo não um posso. contexto. Eu não posso. Só que sabe... Se eu quiser interpretar, eu não posso. Não, você pode tentar. Meu amigo, Você eu pode tentar, ninguém é interpretei proibido. Só a que o que Bíblia. você não- Sabe qual foi o ponto? Sabe Eu o que você não interpretei a tá Bíblia e eu entendendo, falei, Thiago? cara, eu não vou ser uma pessoa conservadora de olhar para isso aqui, ler isso aqui, o que as pessoas estão falando sobre. Por isso que eu trago a questão do homossexual, porque foi o ponto de virada na minha cabeça. Por isso que essa foi a primeira pergunta, tá ligado? Essa foi a primeira pergunta. só Que eu que olhei e esse falei, não é o cara, ponto, beleza. porque o Já o meu conservadorismo não é livro sobre sagrado, homossexuais. o meu livro O sagrado, o conservadorismo meu conserva livro. coisas boas. Não. Como assim? Então homossexual não é bom? Não, o conservadorismo... Como assim, não, aí que tá, você já usou um espantalho. Eu não falei que homossexual não é Você bom. acabou de falar a frase. Eu falei. O conservadorismo mantém as coisas conservadorismo boas. não é sobre homossexuais. O conservadorismo é Não, sobre mas um tá estilo inserido, de você vida. Por entende? exemplo, Você essa, tá- essa caneca funciona. Há muitos anos criaram uma caneca, ela tem alça e ela cabe água dentro. Você, como revolucionário, eu estou usando uma analogia aqui, para você entender.
Você pode chegar e falar, não, a caneca assim está errada, a gente tem que refazer o modelo da caneca todo. O conservador diz, não, essa caneca aqui não está boa, mas ela pode ser maior. Então, ela pode agora caber vamos mais usar o líquido. exemplo do homossexual agora. Porque Beleza, pode usar o no exemplo ponto. do homossexual. Vai Tá, lá. tá, Vamos por exemplo, tá no porque ponto. É o ponto que você acredita em que você está trazendo o público para o seu lado. Não é Você trazendo o está. público, é o que eu Mas defendo, é o mano. subjetivo. É Senão o você principal estaria caso que eu debatendo defendo. sobre o Jesus ser conservador. Eu provei para você que Jesus disse que veio cumprir a lei. Não, mas eu cumpriu a provei lei. pra você que ele não cumpriu. Ele não cumpriu. Mas Ele ele curou tá- no sábado. Se ele cumprisse a lei igual Jesus vocês, curar no vocês sábado, seguem as isso leis. significa que Vocês ele tá seguem as dizimando leis. toda a outra lei, Vocês todas as seguem, leis. vocês seguem. Jesus curar no Cara, a sábado partir do momento significa que ele está acabando com todas as outras significa, leis. A partir do momento, Então, a partir do por que momento que eu olho Jesus para a não Bíblia, extinguiu o vai e não a peque partir mais? do momento que eu olho para a Bíblia e questiono aquilo ali para mim, Jesus fez eu algo vou questionar, diferente. tá Então, eu ligado? anulo tudo Se que todo ele falou mundo, que não mano, pode mano, fazer. eu só seleciono, eu faço, sabe o que eu aprendi Você- com os cristãos? você faz Eu seleção do que você seleciono quer. igual os cristãos. Não, mas é que tá. E Igual os cristãos não, fazem. você está generalizando. Igual os cristãos Não, fazem. Então eu posso queimar a igreja igual os ateus. Porque tem ateu que queima a igreja. Você está generalizando que você não pode fazer isso, cara. Porque eu não sou igual a Eu todos tô falando no os outros Brasil. cristãos. Vamos falar do Brasil. Que Vamos ateu falar tá do queimando Brasil. igreja no Brasil? Vamos falar do Brasil. Que ateu? Os onde cristãos que estão muitas queimando senhoras de Umbanda, idade- mano. Vamos falar do Brasil Os onde cristãos muitas estão queimando senhoras de terreno idade de dependem Umbanda. de Cristo para Galera viver, toca porque elas fogo em vivem terreiro uma de situação de Umbanda. vulnerabilidade, então, ué. Porque é o lance de, tipo assim, nós temos que conservar a sociedade exatamente igual é. O Não, modelo não é. de Eu acabei de homem, dizer que o o modelo de conservadorismo não é homem, conservador. o modelo... Então você Sociedade aceita como ela é. homossexuais casando e pra você tem nenhum problema. Eu tenho que cuidar dos meus problemas, não dos problemas dos outros. É por isso que eu Jesus não é fico assim. Você não fala, Jesus não falaria essa frase sua. Jesus é- Jamais mas Jesus Jesus é falaria filho essa de frase. Deus. Jesus, uai, Jesus e cê- é filho de e Deus. você tá querendo imitar quem? Mas aí que tá o negócio. Se eu for Jesus tentar... Eu, vem- quando era cristão, Jesus eu vem. tentava imitar Jesus de Presta atenção verdade, nisso, vamos lá. galera. Jesus vem Foi desenha por um isso círculo. que eu aceitei Jesus a minha vem- amiga homossexual. Foi por isso que eu olhei Ô, pro Thiago, meu livro que Jesus falava vem que ele ia desenha um círculo queimar. perfeito E eu aqui. falei, mano, não eu vai. vou tentar Não fazer é um assim. círculo. Jesus Vai sair não é essa todo pessoa. torto. Continua sendo um círculo. Mas você mesmo não tá sendo nem torto. tentando, né, mano? Não, Nesse aí sentido. Você está me julgando agora, porque você como ateu, você pode me Não, julgar. tu acabou de falar que não... mas eu não vou mudar os Não, homossexuais. Você não tá eu questionando... não sou capaz de mudar Jesus- toda a legislação de um país pra dizer o seguinte, quando eu não Jesus vou casar. questionou... Hã? Passou? Falou? Tava legal. Tá bom. Valeu. Prazer, não, velho. Prazer, mano. É nóis, tamo junto. Eu vou na tua igreja, tu vai me ver na tua igreja lá, você vai ver. Eu vou visitar mesmo. E aí, mano, como é que é teu nome? Robson? Professor Prazer. de Filosofia, História e, se Deus quiser, em breve de Português também. Tomara que consiga. Tamo aí. E, assim, eu acredito que quando você fala que não dá para você ser conservador e ser cristão, eu tenho mais ou menos a ideia de onde você segue. Não que você tenha já citado isso, como você já o fez, quando você disse que você segue Jesus histórico, mas já era uma temática que eu tinha conversado com os outros debatedores antes de nós entrarmos aqui, que a única forma de você acreditar que não dá para ser conservador e cristão é só se você seguir o Jesus histórico. E eu conheço qual que é a vertente de Jesus histórico. Ela é baseada numa coisa chamada Teologia da Libertação. Inclusive, existem alguns livros e temas que debatem que Judas não foi um traidor de Cristo. Ele foi um cara que queria que Jesus se manifestasse como revolucionário. Sim. Por isso que ele entrega Jesus ao Império, para que Jesus se revolte contra a sua prisão e aí manifeste... Tem algumas correntes gnósticas que consideram Judas a pessoa que liberou Jesus da forma carnal dele. Tem várias interpretações. O ponto de ele se revolucionar, se mostrar revolucionário. Agora, quando você fala que o Império mata Jesus com medo da revolução, não de Jesus, mas sim dos seus seguidores. Porque Sim. Jesus ele não vem para fazer Em uma nenhum revolução. momento ele falou sobre isso, exatamente. Não, Jesus não ele era esquerdista, ele não era comunista, esse conceito ele não não existiu. era, não Mas era. também eu não acho que aquelas atitudes, Então, você entende que... Eu eis tô falando de o atitude. problema, eis Pra o mim não problema. parece atitude de Quando pessoas você coloca a conservadoras, tá questão ligado? assim, eu acho, eu penso, é complicado. Porque Jesus não dá margem para eu acho, eu penso. Não, na religião de vocês, não. Não, mas Porque aí você tá o crê, problema. você Mas crê em espera tudo aí, literalmente que tá ali. Sim, acredito. Então, aí Acredito, então você tem que acreditar em tudo Eu literalmente. acredito Quem não é, literalmente. tipo é o meu Mas caso, então, eu mas aí posso, quando eu você posso tá escolher o que eu aberto vou a um fazer. debate, ou você quer só colocar o seu ponto? Porque você quer debater, nós estamos debatendo. Então, você Eu tá botando o meu acredito- ponto, eu tô botando Não, o meu também. Que não, é, eu que essa estou é a questão. Por colocando exemplo, para você como é que funciona o cristianismo. E assim, eu até... Não, Sim, e até coloquei para você que a sua base está no Jesus histórico, e você citou isso, talvez você ache que eu estou plagiando você. Não, você Não, pode pô, perguntar não tô não, eu pô, tô realmente de boa, achei mano, que tô de quando boa você aqui. sentou na mesa, foi isso, você só pode defender isso se você já acreditar no Jesus histórico. E assim, eu não estou desmerecendo a história de Jesus. Mas não existe essa coisa do Jesus histórico. Jesus é o Filho de Deus, encarnado, que nasceu Então, mas da você Virgem entende que isso é um Maria, argumento de fé? que ele veio Você entende para que isso é um argumento de salvar fé? a humanidade. Ele não veio aqui
Primeiro, ele não Então, veio mas isso é um somente argumento de para... fé, mano. Não. Então, mas eu estou debatendo naquilo que eu acredito. É fé. Então, Eu mas acredito exatamente que é o ele meu veio ponto. para salvar a humanidade. Ele Em não algum veio, momento ele não você- veio aqui para alimentar a humanidade. Ele não veio aqui para curar a humanidade. E ainda que ele tenha feito essas coisas no decorrer do Não seu foi essas ministério... coisas, isso foi a base do bagulho não, dele. não, senhor. A você base tá foi enganado. andar com, a Não. base foi andar com Andar pessoas, com as pessoas, excluídas, não, porque gente ele que odiada diz, pela não, religião mas ele dele, quem diz, gente, eu não mano, vi, eu vi chamar os pecadores estrangeiro, ao mano, arrependimento. estrangeiro. O Ele conservador fala- quer construir Sim. muro em volta de estrangeiro, mano. Isso você está enganado. O quê? Você está enganado. O conservador não porque quer... você se baseia em política. Eu que sou conservador. É porque assim, vocês cristãos se Eu sou enfiaram, não conservador. vocês, né? Mas assim, eu sou os pastores, conservador. meu amigo, enfiaram o cristianismo na política no Brasil, Eu sou em tudo. conservador, porque eu acredito principalmente na preservação da vida com relação à questão do aborto. E Jesus Cristo jamais defenderia o aborto. Eu acredito na justiça. A pessoa fez a Mas ele não falou, ele falou alguma coisa contra? A pessoa... e porque ele não falou contra, ele é a favor. Então, Uai, aí você vai falar por ele? Você vai falar essa por é a ele? verdade. Não, eu não preciso falar por ele. Eu tenho a pô. Bíblia como Então, regra pô. de fé e prática. E Então, ele é o mas você autor da entende, Bíblia através do você Espírito entende que Santo. essa é a parada do conservadorismo, Não. essa parada que, tipo O assim, quê? mano, Você a acredita lei, você acredita mesmo que Jesus seria a favor do aborto? A lei religiosa. Jesus seria a favor Cara, do aborto? eu não acredito que Jesus, Jesus ele condenaria, ofereceu eu a não vida acredito que dele. Jesus Ele condenaria uma ofereceu a mulher. vida pra Eu não poder acredito, abortar? Não. posso falar agora? Eu não Questão acredito de que Jesus condenação, condenaria uma não. mulher, Eu não falei que uma ele condena, criança eu a não. abortar. Eu Vocês não estão falei de ligados que é isso que condenação. os pregadores, Para os políticos... de falar dos outros. Quem está debatendo com você Então, sou tá, eu, você não acredita, são os tá. outros. Ué, sou eu. Mas você acabou de falar que Tô concorda dizendo com o pra mesmo você- cristianismo que eles. Eu Eles concordam disse- igual você, eu mano. disse pra Eles você leem a que eu Bíblia. sou cristão, Eles leem a que eu Bíblia em sou forma literal, igual conservador. você. Eu leio de Porque- forma me literal. responde então. Só que Então eu me não responde. acredito que Você acha Jesus que defenderia o Jesus, aborto? se chega uma criança estuprada, violentada, e Mas ela chega, estou grávida. tem lei pra isso. Não tem, Já você, tem- os porque cristãos tem lei estão pra querendo isso. derrubar. Tem lei Os pra cristãos isso. já estão Foi votando, estuprada, os aborto. cristãos estão querendo Ué, votar aí a não. favor de não isso Mas ser permitido. sou eu que estou lá? Ué, mas e aí? Eles, eu sou Você, eu, você, eu, mas me eu. responde minha Não, pergunta. eu, Você acha que Jesus falaria eu. o que para essa criança? Eu não Você acha que ele falaria eu não vou o quê? aqui dizer o que Jesus Você diria acabou de ou não falar que diria. você acabou de Eu falar disse isso. que ele é contra Você o acha que aborto. Jesus seria? Você acabou de entrar nesse De uma ponto. forma genérica. Como assim genérica? Genérica. Quando a pessoa faz o que quer da vida dela, cada um tem que assumir a consequência do seu, a pessoa Do seu passa- próprio corpo. As pessoas têm que assumir as consequências do próprio corpo. Então ela Jesus seria a favor do engravidou. aborto, então. Aí ela engravidou, não. isso, pô. Ela engravidou e agora quer abortar porque engravidou numa Mas o balada. porquê? Você Não, sabe tá que as errado, pessoas. cara. Isso Todos não os casos pode. são assim. Ao mesmo jeito que Não, você eu fala falei que eu não com posso julgar relação- todos os Não, cristãos não, igual eu de um disse pra jeito, você você não que com pode julgar relação todos ao os casos de aborto, aborto em caso de dessa estupro, forma. já foi Não, dito. então, mas nem Já tem todos. lei que Não, legisla sobre mas os isso. cristãos estão Mas o querendo aborto cancelar essa lei. genérico? Os cristãos estão querendo cancelar essa Não lei. sou eu. Você é Não contra? Você é sou contra eu. isso? Você é Sim, contra isso? sou Então você contra. fala Se a mulher contra foi isso? estuprada, se a mulher foi estuprada e ela tem o direito de abortar sim, porque ela nunca vai conseguir amar aquela criança, porque não foi fruto de um momento dela com aquela pessoa que ela ama para criar Então aquela você é a favor criança. do aborto, então, Não, olha, o os teus aborto amigos não. crentes discordaram de Sou vocês, só hein? a favor desse Seus amigos caso discordaram de específico. vocês. Agora, o Não, aborto então você é a de favor forma do aborto. Isso é genérica, não. aborto, mano. Mas Continua de sendo forma aborto. Você não pode banalizar Todo as coisas. aborto são Não, pessoas que não querem ter os filhos, não é isso? Banalizar, não. Mas você acabou de Você não falar. pode banalizar. Você acabou de Mas falar que a você é a lei favor do aborto nesse legisla. sentido. Ou não, a lei não tá Mas certa. os legisladores Não. cristãos estão votando Meu para querido, a lei diz crianças. que Para pode. crianças. A lei lei está diz sendo que mudada, pode. amigo. Pausa, A lei fechou. está sendo mudada por vocês. Não por você especificamente, né? Mas, porra, você sabe o que eu tô falando. Tá rolando a lei, mano. Que bom que você não concorda. De verdade, fico feliz que você não concorda, de verdade. Rapidão, tu parece o David Leonardo, mano. É rapidão, é só a ideia, só o negócio que veio aqui, porque parece, eu lembrei agora. E aí, mano, foi mal. Como é que é o teu nome, mano? Bruno Fonseca. Bruno Fonseca, vai lá, Bruno. Cara, eu queria começar só dizendo que, assim, a gente chegou num ponto do debate que eu achei muito preocupante e muito perigoso quando a gente falou sobre homossexualidade. Eu acho que tem muito cristão que erra quanto a isso, não de forma genérica, eu acho que a maioria acerta, só que A maioria que acertou, fato de uma pequena parcela de cristãos expulsarem Não, mas não é pequeno, homossexuais... mano, não é pequeno. Qual o mano. número? Porra, qual o número da pequena parcela? Qual o número? Vamos Qual lá. o número Não, da é que pequena você está parcela desde o sua? começo assim, afirmando sobre isso. E a mensagem que eu vim aqui para trazer é que assim, os homossexuais eles têm que estar dentro da igreja. Todo mundo tem que estar dentro da igreja. A nossa função Sim. não tem que ser de expulsar essa pessoa. É isso que eu vim trazer. Exatamente. Só que alguns discursos de pessoas mal intencionadas e que não conhecem a palavra levam algumas pessoas a acreditarem que a gente tem que expulsar homossexuais, o que eu não concordo. Então, eu só vim aqui para dizer que as pessoas que estão assistindo esse debate, que eventualmente vão tomar uma decisão de fé a partir disso aqui, que saibam que dentro da igreja você é acolhido, dentro da verdadeira igreja. E aí você vai conhecer a verdadeira igreja a reforço partir... o recado, mano. Eu reforço o recado. Eu não tô aqui pra transformar ninguém em ateu, não. Mas você homossexual, você trans, que tá na tua igreja, e tá ouvindo todo mundo falar que você tem que mudar quem
quem você é. Que você não pode, tá ligado? Você não pode se relacionar com as pessoas que você, desde que você nasceu, você sente atração por essas pessoas e estão botando na sua cabeça que você não, tá ligado? É uma pessoa pecadora, que vai queimar no inferno. Não ouçam essas pessoas. Vão na igreja de pessoas que talvez aqui que vão te aceitar como você é, igual alguns falaram.
eu acho que essa não é a Obrigado. função do cristão. A função do cristão não é passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho Então, que a mas, função do- mas Calma aí, passando- calma, quando você calma, fala de calma, passar a mão na calma, cabeça... calma, Não, calma aí. calma. Eu tô, Não, você eu falou, tô calmo, deixa mano. eu Eu não tô responder. brigando. Eu tô Então, só calma. terminando de falar. Então, calma, deixa eu te Não é responder. passar a mão na cabeça. Acho Então, que passar a mão na cabeça é mas- quando alguém comete um crime. Não, mas Ser aí- homossexual não é um erro. Você acha que, por exemplo, a gente tem que passar a mão na cabeça de quem comemora a morte do Charles Kirk? Tenho, porque ele era nazista. Ah, entendi, mas foi o que você fez, né? Eu fiz Comemorou a mesmo, morte eu dele. fiz mesmo, e Então, tá bom. perdi meu visto Veja ainda, que assim, galera. a sua moral de vir aqui pro debate, você que é um cara que, por exemplo... Você tá querendo corte, né, amigão? Não, Bem cara, que me eu avisaram tô que você queria trazendo, eu tô corte. trazendo um fato. Não Galera, tô... Charlie Kirk defendia escravidão. Charlie Kirk, Charlie tá? Kirk é aquele cara que ia debater na rua, era o cara debater na mais rua. democrático. É o que a gente tá fazendo. democrático, Imagina a gente matar democrático, você tá? porque você tá debatendo. Meu amigo, Você acha isso Meu certo? amigo, me ameaçam todos os dias. Bate todos palma. os dias. Tá errado. Meus Me shows ameaçam são também. cancelados por Bate- vocês bate cristãos. palma de novo aí pro Meus Charlie Kirk ter shows são morrido. cancelados pra nazista morto. Bato palma. Gente que defende nazismo, gente que defende escravidão, gente que defende o que ele defendia, eu não me importo, tá ligado? Eu não me importo. Eu não sou cristão, não tenho que perdoar ninguém. Eu não. acho que aqui você que fica, tem. e eu acho, você e eu tem acho que perdoar o que, Lula. e eu acho que você aqui tem que perdoar eu. aqui, Você tem que aqui, perdoar todos. E é aqui, eu não sou. pela eu não sua sou. palma que Eu não mostra sou. por que nós cristãos somos tão diferentes de Não vocês. não é diferente. Não. É exatamente, Vocês não estão é diferentes. aqui a nossa diferença. Não é diferente. É aqui a não nossa é diferente porque diferença. quando a Marielle morreu, eu vi vocês, todos É. vocês rindo. Eu? Você me Todos viu? vocês rindo. Bota o vídeo Eu vi debatendo todos palma aí. vocês Bota o rindo. vídeo. Que vídeo? Você nem sei quem tu Bota- é, amigão. então, bota Quem o tu vídeo aí, caralho? como é que você tá me Você falando veio que eu pra fiz ganhar alguma corte. coisa? Você veio pra ganhar corte. Você veio pra ganhar corte. O fato é, a sua palma Você se mostra o importa porquê que com você é uma nazista? pessoa desse Quer dizer que jeito. tem um cara que defende escravidão, Por isso você que concorda perdeu o com ele? bichinho pros Estados Você Unidos, concorda não com é? ele? Lógico Meu que amigo, não. eu tô Sobre falando ser isso, nazista, o Charlie amigão. Kirk nunca foi nazista. Foi, ele falou uma Falou o quê? frase, ele falou, eu botei no meu vídeo. Se você assistisse as coisas É. que você fala, Você é um não militante estaria de, falando você é um isso aqui, militante mano. de esquerda, não o é? Charlie Kirk falou o Vamos seguinte, lá, ó, vamos ver o moralista o de Charlie esquerda Kirk- criticando o a Charlie esquerda aí Kirk- por ser tão o homofóbica, Charlie por exemplo. Kirk- Critica a esquerda aí. O Charlie Kirk falou o Critica a seguinte, esquerda, cara. Pô, mano, você quer corte, mano? Você quer Ué, corte? mas você tá conseguindo tanto criticar Caralho, uma mas você pessoa quer corte? a partir Você de quer uma falar fake de Charlie news. Kirk? O debate é sobre uma parada, você tá falando de Eu Charlie só tô Kirk. querendo trazer o porquê que nós temos moral e você não. Isso é moral? Você mostra. defender um nazista, isso é moral pra você? Não, você um não bater palma pra Os mim que morre, nazistas não. fizeram marcha a favor da morte. Quando o Charlie Kirk morreu, fizeram marcha em homenagem a ele. O Charlie Kirk defende a escravidão. Charlie Kirk falava... Kirk defende a escravidão. Defende a escravidão. Ele Onde? falou que os Estados Unidos estavam muito melhor antes, na época da escravidão, do que agora. Entendi. O Ele Charlie- falou... o Charlie Kirk é nazista, defende a Ele escravidão. falou... Ué, Entendi. mano, saiu da boca dele. Lógico que não. Saiu da boca dele. Ah, não? Não. Eu tá no meu canal o vídeo. Quem quiser ver, que ele tá mentindo pra vocês, tá? Se quiser no meu canal, tem um vídeo dele falando isso. No debate como esse aqui, ele falou isso. Em outro debate, ele falou que tudo bem crianças morrerem se isso desse o direito das pessoas continuarem tendo armas. Sim, ele tá falando isso sobre criança morrendo em escola. daquela Então, mesma assim, maneira que o esse Lula tipo disse de qual gente- seria o monstro que esse nasceria de uma tipo- mulher, Eu caguei né? pra Lula, amigão. Ué, você não não é de tá falando esquerda, com chefe? petista não, amigão. Sou de esquerda, não sou petista não, Então, porra. critica a esquerda aí por Lula, essas frases. Lula, se você... Qualquer merda que você fale, caguei, tá? Nazista, falou bosta, eu vou Fala rir que, mesmo. fala que o Lula tem que morrer também. No dia que o Lula defender, no dia que o Lula for nazista, no dia que o Lula morrer e ele tiver No Lula que- marcha pra no dia ele, que o Lula no dia que justificar a agressão nazistas, de mulheres no dia serve? que no dia que No sai, dia que o Lula meu amigo, eu critica a morte fiz de vídeo, mulheres? eu fiz vídeo sobre tudo que você está falando, eu critiquei o Lula tudo lá. Criticou. Eu fiz vídeo sobre o filho do Lula, eu fui criticado, eu perdi mais de 20 mil inscritos petistas, tá? Sim. Você tá falando com a pessoa errada, amigão. Eu não tô aqui defendendo merda cegamente igual você defende, não. Defende todos os dias Você na tá internet quando o seu defendendo, sonho é ser o você Léo tá Lins. falando de Charlie... A sua diferença é porque, assim, claramente o humorista é invejoso. Ô, mano, Léo Lins mano, tem mano, duas coisas que mano, você não tem, mano, graça e mano, dinheiro. mano, E é por isso mano. que você é um humorista fracassado. Mano, são duas coisas que eu tenho e você não tem. Dinheiro e graça. Dinheiro, eu tenho mais que você. Eu tenho mais que você. Ô, gente, ô, gente. Gente, vocês vão vir pra fazer isso aqui? Pra lacrar? Corte? Sério mesmo? Ah, qual é, pô? Corte? Vai vir mais alguém fazer corte igual ele? Se for, vem agora, é melhor. Vai vir alguém fazer corte igual ele agora? É o momento. Porque eu vou entrar nessa também, eu vou entrar nessa também. Minha quarta afirmação é que o céu é idêntico ao conceito do que os cristãos acham que é o comunismo. O que eu aprendi na igreja sobre o comunismo, quando falaram sobre isso para mim, é que a gente não poderia aceitar, porque era um lugar que tirava todas as individualidades das pessoas, todo mundo ia ter a mesma roupa, todo mundo ia morar no mesmo lugar, todo mundo, tá ligado? Não tem diferença de classe social, não tem nada. Então, quando me explicaram o que era o comunismo desse jeito, que não é isso, eu percebi que esse é exatamente o conceito do que eles mesmos me explicaram sobre o céu. Licença, só dá uma cervejinha em você, porque... Eita, até suou, velho. Eu bebo água, né, mano? Eu não tô mole igual você, não. Esses braços mole aí, mano, quer ser folgado assim, tá foda. Hein? Sai do celular, pô. E aí, querida? Beleza? Como é que é seu nome? Meu nome é Júlia. Júlia? Júlia. Gosto desse nome. Eu
Eu discordo, porque para mim você está confundindo o que seja uma utopia política humana, que é baseada em estrutura, em moral, em coesão. Então, é exatamente o conceito que me explicaram sobre o Então, comunismo na igreja. só O comunismo é aquela utopia que nem é o que os comunistas defendem. Esse é o meu ponto. Só que o céu não é baseado nisso. O céu é baseado numa rendição total. Sim, mas como é o céu para você? O céu, Como vou é o explicar céu? agora. Tá. Para qualquer cristão, para qualquer pessoa que tenha um pensamento mais direcionado ao cristianismo, acredita que um país comunista ou qualquer partido que seja totalitário coloca o Estado no lugar onde deveria estar Deus. Ou seja, o Estado começa a ser o supremo arbitrário da moralidade, onde eles oferecem tudo que as pessoas precisam. Igual Deus no céu. Não, porque... No céu não vai ter tudo não pra gente? Eu quero saber como é o seu conceito de céu, pra gente começar a adentrar nesses detalhes, tá ligado? A Bíblia fala que todos nós estávamos destituídos na glória de Deus. Não tem classe social lá? Só que, em 1 Coríntios fala que diversos pecados não entraram no reino dos céus. Ou seja, já podemos ver que não é igualitário que as pessoas entram. Nem todo mundo vai entrar. Mas quem tá lá... No comunismo também eles falavam isso pra mim. Não, nem todo mundo vai estar no comunismo, porque as pessoas o que me explicaram na igreja era isso. Quem discorda do comunismo mata. Principal coisa que então, essa, assim, é igual o céu. Quem discorda e quem é diferente vai pro inferno. Numa sociedade, quando é necessário uma mudança, é mudada a sua estrutura, ou seja, algo de fora para dentro. Só que o cristianismo aponta que o principal problema do ser humano é o pecado. Algo de dentro para fora. Tá, mas lá ou no seja, céu não vai como ser baseado em leis externas. Sim, mas como é que vai funcionar lá? No céu? Atos mostra que... Tem classe social, por exemplo, assim, a minha dúvida. E eu tô falando de dúvida genuína mesmo, porque é o que eu debatia quando eu estava na igreja, essas eram minhas dúvidas. Sim. Lá no céu, por exemplo, você vai estar num lugar melhor que o de alguma outra pessoa? Ou não? Existe galardão. Aonde nós não somos... Em Efésios fala... Vocês são salvos mediante a graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nada do que eu faça faz com que eu entre no céu, ou eu sou impedida de entrar no céu. Porém, há pessoas que morrem pelo evangelho, as pessoas que lutam por isso diariamente. Enquanto tem pessoas que são cristãos que estão sentados sem fazer nada, são os cristãos que já são salvos, então por isso não fazem nada. Então, isso já mostra que não é algo igualitário, porque existe galardão. Aonde eu não preciso fazer nada para ser salvo, mas todo mundo, a gente vai ter as mesmas... Como é que vai funcionar lá? Nem todo mundo tem o mesmo galardão. Só que uma das principais coisas que isso muda... A gente vai acumular riqueza lá? Não. Então, você entende? Esse é o ponto para mim? Que quando eu estava na igreja, eu fiquei assim, mas é exatamente o que vai ser no céu. Não vai ter acúmulo de riqueza, a gente não tem classe social, não tem... O conceito de escassez de propriedade privada não vai existir, porque nós estamos na presença daquele que é tudo. Nós estamos buscando a mesma coisa, mano, então, só em lugar diferente. Só que a diferença é... Eu tô buscando, eu queria que isso acontecesse aqui. Vocês esperam isso lá, então. A afirmação é que o céu é idêntico ao que um cristão acha que seja um país comunista, não o que você acha. O que um cristão acha é que o país comunista assume o lugar onde deveria estar Deus, o que se torna o arbitrário da moralidade e lá em cima tem Deus que pode mandar em tudo do jeito que quiser. É isso. Deus, ele é supremo. Sim. E, como eu falei, no céu não existe esse negócio de igualdade. Não? Não existe. Nem todos vão entrar. E mesmo os que estão lá, o nosso conceito é adorar a Deus. Tá, mas como é que... Você entende que você acabou de falar para mim que quando eu falei de acúmulo de dinheiro... Não existe acúmulo de dinheiro lá. Porque o conceito de escassez, novamente, não existe na presença daquele que Então por que a gente não tenta buscar esse tipo de visão de não estar numa vida buscando o acúmulo de dinheiro aqui? Por que a gente não tenta ter uma vida aqui? Porque nós somos totalmente morais. Só que o nosso desejo deveria ser procurar calma aí, é só a gente se tornar moral, pô. Você ser pessoas morais. Só que aquele que é totalmente moral... A gente não precisa de uma religião para isso. Esse é o meu ponto. Você não precisa de uma religião para ser uma pessoa moral, tá ligado? Porque senão todo ateu seria um escroto do caralho. Fala, se Deus não existisse, tudo me seria ilícito. Pausa. Não, pô. Foi votado. E aí, mano? E aí, Thiago, beleza? De boa. Vamos lá. Com relação a essa temática, o que nós precisamos entender? O mundo perfeito criado por Deus não conhecia pecado, enfermidade e morte. Sim. Eu vou discorrer sobre isso para chegar na ideia de céu, que você perguntou para a nossa querida debatedora ali. O mundo perfeito criado por Deus não conhecia pecado, enfermidade e morte. Essas coisas passaram a acontecer em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem expressa de Deus de que não deveriam comer do fruto, ok? Com a desobediência, nós tivemos 4 rupturas. Ruptura teológica,
sociológica, psicológica e ecológica. Ou seja, o mundo perfeito criado por Deus tornou-se um lugar caótico e desordenado por conta da queda. E a gente sempre vai voltar na questão do pecado. Quer saber por que o mundo é mau? Volta para Gênesis 3. Quer saber por que o homem é mau? Gênesis capítulo 3. Então, o que vai acontecer no final de todas as coisas? Jesus veio justamente para resolver o problema do pecado e os desdobramentos, as consequências da queda, que inclui não apenas o perdão dos pecados, que é o livrar da alma no dia do juízo, mas também redimir tudo aquilo que aconteceu por conta do pecado. Quando Jesus morre na cruz, não é só para perdoar. Isaías 53:4 diz que ele levou sobre si as enfermidades e dores. Olha que interessante. Ele morreu na cruz, inclusive, por conta de enfermidades, para curar os enfermos, seja de ordem física, emocional. Na cruz, Jesus resolveu esse problema. Então, o que será o céu? O céu é um lugar em que não haverá mais pecado, não haverá mais dores, não haverá luto, haverá fome, apenas... não haverá fome, evidente. Haverá apenas morador de rua, não vai ter plena mais paz também. e santo gozo pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. O plano perfeito que foi elaborado por Deus no que tange a criação será restabelecido no final de todas as coisas com a ressurreição. Então, nesse sentido, não haverá qualquer tipo de problema daqueles que você elencou. E para nós, isso é bem tranquilo. Então, foi esse meu ponto que eu falei, porque essa descrição, quando eu estava na igreja e me falaram sobre comunismo, porque no comunismo todo mundo vai ser igual, não existe classe social, não existe acúmulo de dinheiro, porque Jesus pregou contra acúmulo de dinheiro e tal. E aí, quando os mesmos cristãos vinham falar comigo sobre o que era o comunismo, aí eles falavam isso. Então, exatamente, eu ficava assim, mas são conceitos muito parecidos. Por que a gente não tenta transformar as coisas aqui, assim? O problema... Por que a gente tem que esperar chegar lá? Deixar as coisas perfeitas aqui? Porque a gente não tenta... impossível. Isso é impossível. Não é possível, mas assim, você entende que a humanidade não está... Não estou falando de cristão agora, tá? Você entende que a humanidade parece que não está nem tentando, de fato? Você entende o meu ponto? Sim. A gente não está nem tentando, de fato, transformar, deixar as coisas melhor para as pessoas que estão aqui, tá ligado? Por exemplo, São Paulo tem mais casa vazia, com dívida que o dono nunca mais vai pagar do que, tá ligado? Mais casa vazia do que gente precisando de casa. Sim, então, mas você entende que a gente não tenta mitigar esses grandes problemas que lá em cima não vai ter. Minha grande questão como um cristão que estava na igreja é por que a gente não está tentando transformar? Não que a gente não deva ir para lá e não deva achar, não, foda-se, eu era cristão. Você pode não conseguir resolver o problema do mundo, mas num contexto micro você pode fazer algumas coisas. Exatamente. A igreja faz isso. A igreja alimenta o faminto, a igreja cuida... A sua igreja, a igreja dele, eu acredito. Não, a igreja de Cristo. Não. Conforme as Escrituras. Toda igreja, mas você entende que não é toda igreja que está se preocupando com isso, né? Mas aí eu volto a dizer... Você entende quando a Lagoinha abre uma igreja... Mas eu não sou porta-voz da Lagoinha. Eu não represento a Lagoinha. Então, eu sou cristão, mas você entende que eles estão puxando essa bandeira, então, eles estão levantando essa voz, tá ligado? E o que a gente vê, quem viveu lá dentro, sabe que essas igrejas institucionalizadas, que eu não acredito que seja de vocês, porque vocês nem recebem salário, então não é de vocês, mas as igrejas cristãs institucionalizadas, que são uma grande maioria, tá ligado? Assembleia de Deus aí... Não é uma grande maioria. O seu problema é que você generaliza muito, Thiago. Cara, sem números, como o Bruno diz. Quais são os números? Você não tem números, você apenas joga e diz a maioria não é a maioria. De onde eu vim, lá de Samambaia, as igrejas que a gente passava por elas, todas as igrejas que eu tentei participar, todas que eu fui, esse era o grande problema. Todas quantas? Aí você 2, abre, 3? Aí você abre... Não, bem mais. Quantas? Bem mais, eu realmente tentei. Tá Quantas? Foi mais de 5 igrejas que eu Sim, eu aí fui 5 igrejas... Não 5 igrejas, você teve mas você entende que uma experiência horrível. Não só 5 igrejas. Mas aí, beleza. Aí vem meus amigos que passaram mais outras 10 igrejas passaram pelos mesmos problemas. Aí eu vou na internet, a gente vai na internet, onde a gente vê todos esses pastores, todos os pastores grandes que representam vocês por aí, que vocês votam nos mesmos candidatos. Valdemiro Santiago não me representa, Genor Duque não me representa. Mas você entende que na hora que a gente vai votar em políticas públicas que realmente vão mudar a vida dessas pessoas, aí os cristãos, talvez não você, vão junto com essa mesma galera, vão junto com o Bolsonaro, vão junto com gente que está indo contra tudo isso, que pode deixar esse lugar um pouco melhor para as pessoas que mais sofrem. O que você tem feito para melhorar a situação que você vive? Eu tenho uma igreja, para quem quiser saber, a Igreja Aliança Libertadora Nacional, a gente já está indo para o 3º local físico, em que a gente faz trabalho social lá e a gente vai abrir uma em cada estado. Perfeito, do Brasil. Muito bom. Mas Jesus disse assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então você pode alimentar o faminto, dar roupa ao que não tem, mas ainda assim o pior problema do ser humano é de ordem espiritual, é a salvação eterna. É para a sua religião. Nós fazemos essas coisas. Você entende que tem pessoas no Brasil que não são religiosas, elas não precisam de religião, elas precisam de comida, elas precisam de um lugar para morar. Você precisa de Jesus? Eu? Eu não tenho Jesus como uma divindade para mim. Então, esse não, é o você lance. precisa de Jesus, sim ou não?
Como se eu não sou cristão, mano? Se eu Não, precisasse, eu era perguntei cristão, sua mano. religião, eu perguntei se você precisa de Jesus. Qual Jesus? Como assim Jesus? O das mano? Escrituras. O que você Se eu mencionou não aqui sou reiteradas cristão, mano, vezes. Se eu não sou cristão, mano, não é o que eu estou buscando. Você mano. precisa de Eu Jesus, sim ou estou não? buscando. Não, Que eu dificuldade não de preciso. responder objetivamente uma pergunta simples como cara, essa? Mas é a minha resposta. Eu tô falando que eu não tenho religião, então Você quer dizer diz que eu não ó, preciso. então olha o problema. Todo mundo que não Você- tem uma religião Você assevera que não da precisa sua crença, do mano. grande Salvador Jesus Cristo Pra e ainda acha você, ruim mano. com relação à condenação eterna. Mas é pra você. Você está rejeitando Mas é pra simplesmente aquele você. que pode fornecer a salvação e o perdão É de dos acordo pecados. com a sua visão Não, de de acordo com as fé. escrituras, Thiago. Então, mas de acordo com a escritura de outras religiões, você está condenado, mano. Você entende? O que tem Mas comum, aí o nós que tem temos que comum, pensar mano, o seguinte, o que tem em comum entre todas você, as religiões não estão o que tem em certas. comum É entre eu, impossível, o que tem em comum entre logicamente, eu, que todas as religiões estejam certas ao mesmo tempo. Claro que Isso não, é claro que impossível não, mas do é a ponto de sua, vista você lógico. nasceu na que está certinha. que Não, você aí acredita. por isso que é necessário um debate para compreender qual Então, que tem mas mais... você entende que o que tem em comum entre todas as pessoas, religião, o que tem em comum entre eu, que sou ateu, entre você, entre a galera que está aqui, entre Você é ateu ou agnóstico? alguém que está numa... Você tem que decidir o que você então, é. Alguém que tá Tá no, difícil. então alguém que está num canto, tá ligado? Qual é o que tem em comum entre todas essas pessoas de religiões? Nós Todos somos são pessoas, pecadores, carentes nós da somos graça seres de Deus. humanos Esse que é o ponto que sofremos, nos une. que precisamos de comida, que por isso que tem pessoa passando fome, mano. Vocês só pensam na parte, espiritual. Cara, a pessoa precisa de comida, mano. As pessoas precisam de lugar para morar. Precisa, é claro. E você Quem entende? disse que não precisa? Quem falou o contrário Igreja disso? cristã institucionalizada não está preocupando com isso. Quando eles vão votar em candidato que é contra tudo isso que eu falei, os cristãos, aí talvez não vocês, né? Mas a maioria, isso as urnas provam, que teve muito adepto do bolsonarismo, as políticas do bolsonarismo, tá ligado? São políticas que vão de contra isso, tudo que eu tô falando que o cidadão precisa. Tá ligado? Tem vereador cristão aqui em São Paulo que botou um projeto de lei que você seria multado se você desse auxílio de comida para pessoa em situação de rua. Aí você entende que o que une todos nós, mesmo de diferentes crenças, o cara do Islã, o cara, testemunho de Jeová, o cristão, o ateu, é que nós somos pessoas com necessidades básicas. Sim. Por que a gente não pode pegar essa força toda para cuidar disso? Tá ligado? Por que sempre, mas você vai... Mas, o que você falou para mim, o que vai adiantar? Você tem noção que você perguntou para mim, o que adianta fazer trabalho social, sendo que a minha alma vai para o inferno? Eu não me preocupo com a minha alma. Eu disse Nesse o seguinte, sentido, mano, eu não acredito você nessa tem que parada. falar Então, o que pra você mim- diz, o que eu digo, eu falo. Você não pode Então, colocar mas você palavras falou na o que eu fiz, você falou o que eu disse. Eu citei as palavras de Jesus, no sentido de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deixa eu explicar, para não ficar vago pode explicar à e vontade. nenhuma ponta solta. Pode explicar. É necessário alimentar o faminto, cobrir lá o que tem frio. Cara, isso é basilar, isso é importante. Você não precisa nem ser cristão para isso. Sendo um cidadão, você tem que fazer isso. Era Porém, pra ser assim, né, deixa eu só mano? para Era pra concluir, ser assim. Thiago. Porém, essa não é a maior necessidade. É uma necessidade urgente. Contudo, não é a maior. A maior necessidade do ser humano, Então, eu reitero, para vocês diz cristãos, respeito essa ao não é a problema. maior humanidade. De acordo com a Escritura, sim. Se você não quer acreditar, tudo bem. Então, a pessoa pode ser alimentada, com banho e tomada, bem agasalhada e ainda assim morrer e se perder por toda a eternidade. Então, a gente De alimenta, acordo com a cuida... sua própria crença. Você entende, você entende que é isso? exato. Você entende que vai o que ficar sobra... sempre nesse Então, círculo. mas vai ficar nesse círculo, porque o que sobra, o que eu tô te falando, o que sobra, mano, disso tudo, tipo assim, beleza, para você cristão, a maior necessidade para uma pessoa é a espiritualidade, beleza. Mas para uma outra pessoa Por que não você tem uma existe? religião... Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você existe? Por que você foi criado? Para viver 80 anos numa vidinha fútil e trivial? Nós, seres humanos. Você acha que a vida é isso? Que não existe mas eu não nada falei depois que da é. eternidade? Eu não acredito que existe algo depois da Então morreu, acabou. Você foi criado Pra para mim, viver sim. 80, 90 anos. Para mim, sim. E toda uma eternidade... não Cara, significa cada nada. animal tem um tempo de vida aqui na Terra, mano. A gente não vai ficar questionando assim, por que você não vive só para isso, 80 anos? Mas mano, por que, é que assim você existe? funciona. Por que você foi criado? Cara, meus pais um dia se encontraram e Não. me fizeram. Por que Deus te criou? Basicamente. Por que Deus te Então, criou? mas eu não acredito, mano. Como é que eu vou falar numa Você disse parada? que era agnóstico. Mano, como é que eu vou falar isso pra você, mano? Você disse que era agnóstico. Então, mas não Você é é essa, agnóstico não ou é essa ateu? questão. Essa é a minha questão. Você é minha agnóstico forma- ou ateu? Sabe Você já foi agnóstico, ateu e vai terminar crente aqui qual é a esse debate, eu tô Sabe qual é a achando. divindade pra mim? Sabe qual é a divindade pra mim? Que existe pra mim é a natureza, tá ligado? Sim. Essa é a grande força, que inclusive estamos negligenciando também. Essa é a grande força, que a gente não consegue, tá ligado? Ir contra ela, é exatamente a natureza, sacou? Então, nessa visão, sim. Mas na minha visão, Deus não é isso, tá ligado? Não é isso. Não é isso que é a minha crença. Mas se para você, a principal objetivo dos cristãos deve ser se preocupar antes com a alma do que com essas outras dores. Você não acha que é... Não, é o evangelho todo para o ser humano todo. O que implica Eu não sei cuidar, se é alimentar. todos, irmão, não sei se é todos. Não, eu estou dizendo que é o evangelho todo para a pessoa de forma integral. Porque a Bíblia não separa o indivíduo como se a parte imaterial do corpo fosse mais importante que a parte material. Esse é um conceito gnóstico e não bíblico. Nós entendemos que o ser humano é um ser holístico, completo. Então, sim, alimentar é importante, cuidar é importante. Só que eu não posso ignorar o aspecto imaterial, que diz respeito à sua alma. Esse que é o ponto. Não, entendeu? então, não estou ignorando o cuidado. Ele é primordial. É necessário, sim.
Só que aí você fugiu muito do tema. O que tem a ver com o céu, o seu conceito de céu? Você não falou Cara, ainda. eu falei que esse conceito de céu que me explicaram para mim quando eu era crente, o conceito que me passaram, que me explicaram do tempo inteiro que eu fui na igreja, era isso. Que o céu, você chega Quem no te céu... explicou isso? Aí não conhece. Pastores. Aí é foda. Todo mundo que discorda de vocês não conhece a Bíblia, não teve a vivência. Não, mas o céu é o comunismo? Não falei que é. É o Eu quê? não falei O que é o céu? A pergunta está dizendo assim, O que que é a o céu? visão É uma dos pergunta ou é uma cristãos... afirmação? É a afirmação. Então, é uma afirmação. A visão dos cristãos sobre o comunismo batia muito com o que me ensinaram, tá ligado? Sobre o céu. Que era um lugar onde nós não sentiríamos fome, Ok. não existe classe social, Sim. não existe briga por acúmulo de riqueza. Exato. Tá ligado? Eu falei, cara, esse lugar é excelente. Se é excelente, essa ideia é excelente, por que a gente não busca primeiro por isso aqui? Tá ligado? Por que a gente não tá aí brigando de verdade por botar as pessoas que estão na rua lá em casa para morar, que tem casa para morar, para depois a gente se preocupar com o espiritual? Você acha que tá faltando antes? Você não acha que enquanto tem gente passando fome, a gente deveria se preocupar em sanar a fome para depois vir com essa parte espiritual? Que eu nem sou contra. Dá pra fazer espiritual, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, mas não Sabe estou por quê? fazendo, mano. Porque as pessoas, que bom que você está Deixa eu te fazendo. falar Se uma você é a pessoa que está questão. Pra fazendo, encerrar, parabéns. pessoal, aí vem outra pessoa, que senão eu não quero monopolizar o tempo. Mas uma última questão para encerrar. Sim. Nós somos extremamente suscetíveis a morrer a qualquer momento. Sim, sim. Então, a parte espiritual da alma deve ser considerada urgentemente, porque o juízo é iminente, a morte Mas é é a iminente. fome, as pessoas já estão morrendo de fome. Ok, alimenta elas já estão, e ela vai, também prega elas o estão morrendo. evangelho, Então, chama mas não é isso que está arrependimento. acontecendo, mano. Pessoal, se alguém quiser vir aqui, tá, para não monopolizar o tempo. Não, eles estão Porque gostando de acho que você. acho que tá muito redundante. Mas eles estão não gostando tá? de você aí, pô. Não tá fluindo, mas enfim, então continua. Não, eu acho que tá, pô. Eu acho que tá. Está redundante, porque quando chega num ponto da crença, a tua crença é uma coisa, a outra é minha. Mas acho que o ponto que a gente chegou agora, eu acho que é um ponto interessante. Você falou, assim, que essa é a maior urgência das pessoas, porque as pessoas podem morrer a qualquer momento. Exatamente, mano. As pessoas podem morrer a qualquer momento de fome, de frio, e essa deveria ser a verdadeira prioridade. A gente não deveria apoiar, tá ligado? Ainda mais utilizar a religião para isso, que vai ser a próxima questão. Tá. Para apoiar políticos, apoiar pessoas que defendem exatamente o contrário disso, que pessoas tenham acesso a esse básico, entende? Saca? Esse é o meu ponto. Que não estou falando que não devamos cuidar disso, porque quem acredita no espiritual, mano, que tem a sua vida espiritual, tá ligado? Mas é o lance que eu acho que as religiões, principalmente a cristã no Brasil, que é a maior, é a maioria, tá ligado? Deveria ser esse o primeiro ponto. Quer salvar as pessoas da morte iminente que pode acontecer, que elas vão para o inferno? Cara, mas elas estão morrendo agora, já. Sim. Eu faço parte de uma igreja que nós temos um projeto social cujo objetivo é ir aos moradores de rua, entregar um edredom, sopa isso é foda. e pregar o evangelho Mas você também. entende que você não muda as coisas só fazendo esse trabalho social. Você tem que se preocupar em quem a gente está defendendo, que vai representar a gente lá. Mas eu estou falando que a minha igreja está fazendo, não estou nem falando de questão de política. Não, sim, mas tem a ver. Tem a ver. Pessoas estão passando fome porque políticas públicas não estão se preocupando com as pessoas de fato como deveriam. Tá ligado? Por isso que eu acho que a gente... Os nossos dois colegas aqui podem falar com muito mais propriedade do que eu, mas a esquerda ela é muito mais danosa nesse sentido, e eu acho que deveria haver uma cobrança da tua parte a respeito dessa questão do que ficar falando com nós cristãos. O problema não é o cristianismo. Como? O problema é a esquerda corrupta, é 85% do Brasil, isso. a bancada, a maior parte dos deputados, a maior parte dos deputados são de quê? Deve haver essa cobrança também, Thiago. A maior parte deles... Você precisa ser um pouco menos imparcial, a maior parte são eleitos... Para ser justo com a sua cobrança. A maior parte desses políticos que estão falando são eleitos por vocês, cristãos. A maior parte deles. Você precisa ser mais coerente. Eu cobro, amigão. Obrigado, Thiago. Valeu, mano. 1 minuto e 45 segundos. Quer vir ou do corte? Quer vir pra você lacrar aí? Dá tempo de você lacrar. Quer vir, não? Lacrador é foda, hein? E aí, maninho? Pô, mano, a gente vai virar amigo, hein? Posso lacrar? Pode. Não... Pelo menos aprende, tá ligado? A lacrar. É porque assim, eu achei até engraçado na hora que vocês estavam conversando sobre o conceito dos cristãos do céu, que não vamos sentir fome, não vamos sentir frio, não vamos sentir dores. E o conceito dos cristãos de hoje, tá? Os cristãos que a gente está falando no geral, é justamente de que no comunismo se tem muita fome. Mas fora essa parte que eu queria trazer, vamos falar sério agora sobre esse tópico. Você não pode confundir um ambiente onde não se conhece com profundidade, se é um ambiente espiritual, se é físico. A gente sabe que vai ter moradas refeitas ali pelo Criador. Nós vamos ter um corpo reintegrado. Não vai ter que trabalhar, né? Incorrupto. Não vai ter que trabalhar, né? Mas aí o negócio... Comunista é o tipo que não gosta de trabalhar, mas vamos seguir. Você gosta de trabalhar? Bastante. Eu também gosto. A partir do momento que eu achei a profissão que eu queria, eu passei a gostar pra caralho. Mas vamos seguir para o negócio aqui.
entenda uma coisa, uma economia planificada, planejada pelo Estado, que dificulta as coisas, uma ditadura do proletariado, onde Como você é que inverte dificulta a as pirâmide, coisas? Você vê na China, onde a maioria da população... A China tem a maioria economia da população- extremamente capitalista. Falo isso como a estudante de China é economia. capitalista, A pô. economia da China é agressivamente capitalista, inclusive... Então você é a favor da gente pegar a política econômica da China, tudo que eles fazem, aplicar aqui no Brasil igual? Você é a favor? Depende. Eu não sou a favor, não. eu não sou a favor de ter 200 milhões não. de câmeras vigiando e me dando score para eu poder Isso saber se já eu vou sair da minha acontece, cidade amigo, ou não. isso já acontece. Isso acontece na China. Você tá em 4 aqui, quando chegar em casa tem uma tirando foto da tua cara no celular todo dia. Isso é Você já completamente você já diferente. Isso é você completamente já diferente do Estado criar um aplicativo com pontuação para o cidadão poder andar na rua ou saber se andou na faixa pedestre. Mas o ponto não é esse. O céu, existe hierarquia. No comunismo já não tem hierarquia porque é uma ditadura Mas tem classe do social. Não é só sobre comunismo isso, mas não é um é dos sobre acúmulo de bens apenas e não é sobre É, trabalhar ou não apenas. exatamente. Até porque eu tô fazendo pergunta para até saber como é o porque- céu para você. Mas aí que tá o negócio. Quando você for pro céu, tu acha que é como lá? Como é para você que você tá imaginando Mas lá? o fato não importa para Cássio o que é o céu. Importa dentro da lógica do debate. Você disse que o céu é igual ao conceito dos cristãos de comunismo. Intervalinho de 5 minutos, banheiro, água. Vai lá mijar pra lacrar mais, hein, maninho? Vai lá soltar a aguinha pra lacrar mais, hein? Minha quinta afirmação é que a igreja cristã não é um local seguro para crianças e hoje em dia virou um negócio lucrativo / palanque político. E essa afirmação minha é baseada no que a gente vê todos os dias de pastores sendo acusados de pedofilia, padres sendo acusados de pedofilia e a questão do palanque político também, a gente sempre, não precisa nem explicar muito, né? Quem acompanhou a ascensão do bolsonarismo sabe do que eu estou falando. Guarda meu celular aqui. E aí, maninho? Prazer, Lucas. Beleza? Lucas? É o Isso. nome do meu irmão. Eu discordo completamente da sua afirmação. Das 3? Das 3, sim. Primeiro é que você falou que as crianças é um lugar inseguro para as crianças das igrejas, né? Cara, existem problemas em todas as esferas da sociedade. Escola, hospitais, na igreja. Não faz sentido para mim você levar esse critério a fio, porque é a mesma coisa que eu falar assim, os hospitais não são seguros para as pessoas porque as pessoas morrem dentro do hospital. Ah, não, mas é diferente, né? Não, não é diferente. Claro que é diferente. Não é As diferente. pessoas, Por quê? crianças abusadas na igreja é uma realidade. Não, beleza. Nas Gente escolas, morrer não, no nas hospital escolas, é, não, tipo nas assim, escolas é a acontece vida, bullying, tá ligado? acontece atentado. Então as escolas é um ambiente inseguro para as crianças? Não nesse sentido. Ué, como assim, pô? Não, cara. Como assim? Pau que Que bati. esquiafo é esse, pô? Não, pau que Você não bati. jogou argumento nenhum, você falou, Não. Meu Thiago. amigo, crianças Ó, são abusadas na igreja, a igreja esconde isso. O Não, Vaticano mentira. escondeu isso. Não. Tem uma página chamada Brasil Laico, você que está em casa, vai lá Não, ver. isso não Eles acontece, postam isso não todos acontece, os isso não dias acontece, isso algum. não Não, então acontece. você está Isso negando não a realidade, pô. Você está falando que crianças não são abusadas em igreja, que Mas isso é a quase... minoria, isso é a minoria, Não isso é a minoria, Não é a isso é a minoria, isso Não é a é a minoria. minoria, isso é a o minoria. Vaticano é a Isso minoria é a agora, minoria. galera. Não, Vaticano é a minoria. é a minoria O das Vaticano igrejas. que é a representação As da igreja igrejas, católica no sua mundo. maioria, oferece trabalho Você comparou social. uma pessoa ser abusada na igreja não ser um lugar seguro com pessoa morrer em hospital? Não, Qual é a questão? A questão não é essa. Não, mas você levou essa questão, pô. Não, sim, porque acontece negligência dentro do hospital, acontece negligência dentro das escolas, acontece negligência dentro das igrejas. Isso não torna... mas dentro das igrejas isso é uma não negligência com torna criança, a igreja, né, amigão? as escolas, É com o hospital, criança. algo É com criança. nefasto. Sim, tem que ser combatido. De Então, forma mas não é combatido. direta. Mas não é combatido. É sim, porque, existe... Violência doméstica não é combatida lá dentro, tá ligado? Maio Laranja, que é das igrejas adventistas, que elas criam mecanismo de combate ao abuso infantil. Porque, assim, Amigo, o pastor Jonas, que é o pastor... Não. Ué, você não quer que eu dê exemplo não das pessoas da mesma religião que você, que estão pregando aí? Não é questão ele de falou pregar. abertamente, olha a frase que ele falou. Fala. Ele falou abertamente essa frase. Algumas crianças que são violentadas sexualmente têm culpa na violência. Eu discordo dele. Vamos partir daí? Não, óbvio, que bom que você discorda. Eu esperava Não, já não isso de adianta, você. não Eu adianta, esperava não de você já isso aí. Ele representa todos os cristãos? Não, nem você representa todos. Não, ele representa... Não, então, nem você representa todos, nem ele. Exatamente. Então Você tá pegando Gil, você no falar caso, que não concorda, tem um monte que concorda. Um monte de gente falou aleluia, glória a Deus na igreja dele. Quanto? Um monte quanto? Eu sei lá quantos tem nessa igreja. Dá pra filmar, a não, filmagem só pega ele. A filmagem só pega ele. Pela maioria. O fato da maioria concordar com algo ou O não, Vaticano não quer dizer o absolutamente Vaticano nada. acobertou- Tendo em vista que no passado a maioria das Não, pessoas não era era a favor passado. da escravidão. Não era passado. A escravidão era certa, justa, ética? Não, e Evidente o que não. cristianismo apoiou a escravidão. Durante o século XVIII, foi a Igreja Católica também que
distribuir o panfleto contra a escravidão. Ah, mas depois de ganhar dinheiro pra caralho com a escravidão, Não, pelo depois amor de de Deus, institucionalizar a não- escravidão. Isso é história, mano. Cara- Não dá pra negar, pô. Isso é só história. Depois de ganhar dinheiro pra caralho, depois de usufruir de tudo, né, agora Não, que de o mundo tudo, de inteiro. tudo, de agora tudo, que pelo- todo não, mundo. de tudo não, agora não, que de tudo todo. não. Mano, a Igreja De Católica. tudo, a de Igreja tudo. Católica tinha escravos. A própria instituição Eu não igreja tô tinha negando escravos. isso, eu não tô negando. Então, depois de Mas utilizar, quando você- utilizar todo o aparato que matou pessoas, escravizou pessoas, é fácil. Ah, não, gente, agora, galera, Não. sou contra, hein? É nóis, mudei de ideia. Pô, depois que o mundo inteiro percebeu, pô, calma, né, gente? Não, É sim. errado. Aí, pô. Não, é errado a E escravidão. você entende Isso que é- as pessoas fala. lá não questionaram isso? Você entende que as pessoas lá podiam questionar? Gente, mas Jesus. Mas não dá ele como foi a você favor de simplificar, Jesus era a simplificar favor uma dessa porra. instituição Que que deu 2000 anos, cara. Você não tem como você simplificar isso. Então, mas não tem como simplificar. Mas a história Não tem como- da não- instituição, não principalmente tem como- a Igreja não tem como, Católica, não tem amigão, como. no mundo, Não tem como é de simplificar, morte. não tem É de como. morte, Não tem tá como. ligado? Por exemplo, ó, o Vaticano acobertou um monte de casa, mano. Não, mentira. Ó, O quê? Mentira. Ó, Mentira. em 2018, Tem um grande, filme ó, sobre isso, Não, tem um ó, filme, em 2019, Spotlight, o um filme Papa inteiro Francisco sobre isso, convocou caralho. uma cúpula global e admite falhas institucionais graves. Ele admitiu. Então, se até o Papa admitiu, exatamente, o Papa ele concorda admitiu, comigo e ele tu não não, passou mano. pano, mas ele não passou pano. Essa que é a questão. Ele Ah, não, admitiu. agora, em que ano ele falou isso? Em 2019. Porra, precisou de 2019 anos pra galera Não, perceber. a questão não é essa, gente, a questão não é essa, pedofilia a questão tá não é essa, acontecendo não é aqui, a questão gente tá essa, cobrindo, a né, questão é galera? essa, Calma não é aí. que- Então, claro que essa é a questão, pô. A minha afirmação é que não é um local seguro. Um Não é local local que em seguro. 2019 foi que foi fazer. Temos falhas aqui, gente. Não. Os padres estão pegando Beleza, as crianças. então. Agora a gente achou legal falar, só agora. Pô, aí Por é exemplo, foda, né? um caso, pode clicar no fact check. Abuso dentro da Umbanda. Em Minas Gerais, um pai de santo de 54 anos usava rituais de limpeza energética como pretexto para tocar em mulheres A Umbanda e cobertou esse caso estuprá-la. aí? Igual a Igreja Católica? Eu não vi. E aí? Você viu? Você tá me mostrando Não, como é que você não a viu, notícia, caralho. a notícia. Você mas viu, eu que membros não do vi. Pai de Santo, membros da Membros do Pai de Santo, não existe membro do Pai de Santo. Pai de Santo e membros da Umbanda ou do Não, Candomblé. acobertaram. Eles Você se viu? juntaram, os líderes Você viu? umbandistas Não, se juntaram. Você viu? Não, eu não essa sou dono de revolta? jornal, Não, você amigão. viu Aí você... essa revolta? Você viu? Então Como- dá pra eu sendo que simplificar você que que tá as me mulheres mostrando. dentro Pausa. da Umbanda... Fechou. Valeu, mano. E aí, maninho, tu tá devagar, hein, pô. Prazer, me chamo Prazer. Júlia, tudo bem? Tiago, a sua afirmação diz, vamos começar pela primeira, de que as igrejas não são lugares seguros para criança. E eu queria te fazer uma pergunta. Que lugar você acha seguro para uma criança? Um lar que não tenha uma liderança, igual uma liderança de igreja tem, que tem o poder de fazer a pessoa ficar calada ou não em relação ao que ela sofre. Porque o que eu vi, além de abuso, né, essa questão do abuso, tem a questão, por exemplo, da violência doméstica. O que eu vi na igreja, chegava a mulher lá, na minha igreja, e vocês sabem que isso acontece, e ela ia para o culto com o olho roxo. E o marido falava, não, a gente fez isso aqui brincando. Ou o pastor, quando ia cuidar da situação, falava, vamos deixar isso aqui, ó. Sim. Isso é briga de casal. Então, Ok. assim, um lugar Mas seguro para mim é um lugar isso- que não tem uma pessoa externa desse jeito, tá ligado? Que eu não conheço, cuidando dos meus filhos. Tá, Para ok. mim é isso. Mas desse isso- nível, não. Eu tenho que estar junto. Ok. Eu não deixaria nem criança minha frequentar uma igreja, só para... a minha afirmação é por causa disso. Eu não deixaria. Ok. Agora, a minha opinião. Eu não deixaria uma criança minha frequentar nenhum lugar sem a minha supervisão, porque nem dentro de casa é seguro para uma criança. Exatamente. Quantas crianças são A abusadas maioria dentro do de próprio lar? casa, é do popular, e os lares do Brasil são formados, na sua maioria, por quem? Então, a gente... Cristãos. Não. O quê? 85% do Brasil é cristão, galera. Você considera cristão? São formadas por pessoas. Isso não E foi, não, calma aí, foi calma colocado aí. em pauta aqui. Não, o quê? Não foi Fala, claro colocado que em foi. pauta, só um instante, deixa eu terminar a minha Cristãos, frase. Não a foi maioria. colocado em pauta aqui que cristãos são pessoas. Pessoas, elas têm elas Vocês têm são o quê, então, a própria, pô? elas têm Vocês as são o quê, pô? atitudes Vocês são dela aliens? sendo boas ou ruins. Isso não diz sobre o grupo social que ela está Diz, implicada. diz Porque muito. tem pessoas Quando a igreja, quando o catolicistas, Vaticano, ubandistas, quando o Vaticano ajuda a cristãs, encobrir, que são pessoas encobrir ruins e que aquilo, fazem mano. a mesma coisa. Não, exatamente, são pessoas. E Sim, são cristãs. são pessoas independente de qual grupo social que ela está Mas inserida. a maioria, delas criança, a maioria delas é o quê? a criança, ela não está segura em nenhum ambiente e não adianta Mas você na colocar igreja- uma mas afirmação na igreja, que é somente principalmente. na igreja. O quê? Não é Não, principalmente. claro que acontece em vários lugares. Você Claro que acabou de acontece me em vários falar lugares. qual que é o lugar que as crianças são mais abusadas. Dentro de casa. Então, mas dentro da minha Então, casa, não a é minha o principal criança... objetivo dentro da igreja. A minha criança... Dentro da igreja, as a igrejas que minha você está dizendo que são criança igrejas está que a gente segura na minha deveria... casa. Você mesmo falou que frequentou 23 anos uma igreja, que você já tentou 5 igrejas e que você iria em igrejas de pessoas que estão aqui. Sim, mas Então, as igrejas, assim, por exemplo, do pastor, você acabou de falar que você frequentaria ela porque eu até então... confiaria nele. Nos membros, não deixaria minha Tudo bem, criança junto você com alguém que eu não confiaria conheço, nele. tá ligado? Então ele está Porque pregando, o que eu ele vejo está de pregando, notícia, ele está o que eu pregando vejo de dentro da notícia igreja não é dele isso. o cristianismo que deveria ser pregado em todas as igrejas. Que Isso não é cristianismo, essa parte de não abusar de criança é eu estou só dizendo crime, né? cristianismo sobre a questão Independente de amor. qualquer coisa. Eu não abusar falei de em nenhum criança é crime, momento né? que não seria crime.
crime.
Então, mas Em nenhum momento tô falei que não seria reforçando que é, crime. porque você está levando para uma questão religiosa como se fosse a Porque religião você não está deve. dizendo que dentro Sendo que é das o igrejas... contrário. Não, você a igreja falou é um além lugar do para as abuso, do abuso, pessoas, você falou sobre a as coisas igreja que é um são... lugar para as pessoas fingirem que elas são pessoas que elas não são. Não estou falando de vocês, tá? Se vocês não são as pessoas, né, não dá As para levar pro pessoas coração. fingem, elas As serem o que pessoas elas são chegam em lá qualquer lugar. fingindo. Eu posso estar aqui fingindo ser uma pessoa que eu não sou. Por exemplo, olha só, E aí? o Eu posso SBT, fingir em o qualquer SBT, lugar. que é a rede cuidada por uma cristã, contratou, tá ligado? Contratou Mas eu não pessoas tenho- que eram Eu não tenho condenadas nada... por pedofilia. Nós não temos mas as pessoas nada... estão nas igrejas. Tem líder de criança pedófilo pra caralho. Você jogar no Google, hoje, agora, assim, ó. Crianças abusadas em igreja. Mano, vai aparecer notícia. Umas 5 só hoje. Só Tiago, hoje. mas eu não então, tô... assim, tudo bem, eu não estou esse aqui é o para ponto. discordar de você em Não relação a não você ter acha que a crianças igreja é um lugar dentro de seguro pra igreja. criança? Eu acho sim. Você deixaria sua criança na igreja com qualquer pessoa Eu que tá não lá? deixaria minha criança em nenhum lugar sem a minha supervisão. Nem eu na acabei escola? de falar. Nem na escola, infelizmente, na escola a gente tem que deixar sozinho, porque não tem como a gente supervisionar. Mas quantas escolas hoje em dia tem câmera? Não só pelo abuso, mas pelo fato das crianças Porra, serem que bom. Por que não tem câmera na igreja? Por que não tem câmera na igreja? maltratadas, por elas serem agredidas dentro São da escola e não agredidas só nesse lugar pelo também, elas são não abusadas só na pelo igreja, não tem abuso. câmera filmando elas na igreja, porque todo mundo lá, tá ligado? Todas as igrejas ali é um não têm ambiente câmera, você tá que dizendo. as pessoas confiam Todas as naquilo igrejas ali. não têm câmera, você está dizendo. Como assim todas as igrejas não têm Você câmera? está dizendo, por que não tem câmeras nas igrejas? Você então afirma que nenhuma igreja tem câmera. Porque Como assim? você Como assim você toda está igreja dizendo que tem deveria, câmera? você acabou de falar que Deveria, deveria as ter que não câmeras tem, na deveria igreja. ter Então, todas. as que não tem, Deveriam porque, ter em infelizmente, todas você para vem ser um aqui com local pautas de seguro. que, a Deveriam grande ser em maioria, todas. a grande maioria, Todas tudo que têm, debate todas têm contra- câmera? Não, Porque em tem nenhum lugar momento tá eu falei cheio que de todas criança. têm. Então, mas deveria ter, você entende? Você concorda? Eu falei que sim, Então, vocês todos estão os lugares errados. deveriam Então, vocês estão ter. errados, tem que ter câmera. Não é um lugar Tem que ter seguro pra câmera por criança. conta das pessoas Tem e não que por ter quem tá. câmera, Não porque pela é um ser local igreja, tem seguro que para ter criança. câmeras não por ser igreja. Não, a igreja deveria que ter prega o câmera, cristianismo, lugar que ela vai abusa pregar de o criança amor, ela vai pregar a constantemente. generosidade, Lugar que ela as vai pessoas, pregar você tipo ser assim, compatível com eles Jesus acobertam, Cristo. Mas em acobertam todos os lugares tem pessoas pedofilia. ruins. Eu posso Aí, estar aqui e vai- fingir ter pessoas Cara, que eu mas- não sou. mas todo lugar, você acha que numa igreja deveria ter, de um nível desse? Não estou falando de pessoa ruim. Pessoa ruim, mano, pode ser nós, pessoa ruim, que está cometendo erros por aí agora. Pedófilo, não deveria ter. Deveria ter câmera Dentro em de todas, qualquer lugar vai todas. ter pessoas Você que tem ruins. criança, Sejam elas não dentro de deixa igreja seu ou não. filho ir pra Até uma igreja porque que foi não o que tem falaram câmera. no início. Esse local é Deus perigoso. falava o quê? Deus fala, você mesmo falou que Deus andava mais com que pessoas? Não era com pedófilo, não. Não era com pedófilo. Não estou concordando com pedófilo. Em Então, nenhum pronto, momento eu vou pô. concordar. Porque eu falei que era crime e falei que em nenhum lugar a criança estava protegida. Agora, Não, mas na igreja elas estão Tá mais bom, a protegidas. gente está Você acabou redundante de falar nesse pra mim que não tem nem câmera. nós estamos Não tá redundante nesse Você falou assunto. pra mim que não tem nem Sobre câmera nas ser igrejas, palanque. pô. Você acabou de falar pra mim que não tem Tá câmera bom. na maioria das igrejas, você falou. Por que você acha Então que deveria ter, mano. Não é um local seguro, você entende? em todos os lugares deveria ter, porque nenhum lugar é seguro para ninguém? Mas a igreja é um pouquinho mais. A igreja é um pouquinho mais. Ô, tá doido? Ele ganhou. Ah, não. Tem 10 minutos, mano. Dá pra rachar aí, Não, que isso, pô. E aí, mano? Tudo bom? Prazer, Guilherme. Fala, Guilherme. Vamos lá, eu queria começar pra gente não dar aquela 10 mil voltas de você vir falar que 10 igrejas fazem isso e eu vim com Não, a não é só 10, né? contra-resposta. Não é só 10, tá ligado? cara? Então, mas aí você vai falar 10 que aconteceu, eu vou falar 10 que não aconteceu e a gente vai dar ficando dando em Não, mas não é só 10. Você sabe que não é só 10. Você vai falar um Não, número, então uma vamos passar essa porcentagem. parte, Então, vamos passar entendeu? essa Entendeu? parte, Só vamos pra gente passar. não ficar dando volta nisso. Vamos passar. Vai. Como rolou durante o debate. Eu considero a igreja um ponto legal, algo certo, igual também a colega falou, que não tem nenhum lugar que é realmente protegido, mas é um lugar onde a criança vai aprender, vai poder conhecer a religião, ver também, né, anos para frente, Concordo. se é o que ela acha ou não. E em geral, novamente, não entrando naquele ciclo de que todas são isso, em geral, é majoritariamente por pessoas boas. Tem pessoas boas que, inclusive cristãos, vê a criança como algo bonito, algo a ser cuidado. Porque alguns veem demais, né? Então, mas não nesse sentido. Algo a ser cuidado, a ser amado. Inclusive, eu também não vou vir com... Mas a questão pra mim é o lance do acobertamento, tá ligado? Eu sei que existem pessoas em igreja que não são assim. Mas o lance é que eu não acho que é um local seguro, entende? Esse é meu ponto. Tu acha que é um local seguro? Tu deixaria teu filho numa criança na escola dominical, lá na salinha com um professor e ficaria no culto lá de boa? Acho que sim, considerando Eu não deixaria, os pontos não é de nem- segurança, não é nem só por- considerando os pontos de segurança, considerando que é uma instituição como qualquer outra, que deveria ter medida de segurança, deveria conhecer o Por lugar, exemplo, se a igreja- conhecer o pastor. Não acho que eu também Eu acho que chegaria, sabe- eu vou ter um filho agora, Camila, eu te amo, Ravi, daqui uns anos, participei aqui do programa, também te amo. Tu vai ser pai? Vou ser pai em fevereiro. Caralho, parabéns, Muito obrigado. mano.
Caralho. Então, eu analisaria. Porra, tô na igreja aqui hoje, frequento essa igreja, conheço essas pessoas. Lógico que a gente nunca vai conhecer ninguém, então, esse 100%. É o meu ponto. Esse é o meu ponto, entende? Mas tem como ter uma base. Então, mas tem como ter uma base, mas tem uma eu acho base, que por não exemplo, dá pra confiar quando é um negócio que é recorrente, mano. Eu conheço parcialmente todos os meus parentes. Tenho uma visão de todos eles. Tem uma certa parte deles. A gente não conhece nem nossos parentes direito, mano. Total. Você não sabe. Eu não sei. Isso total. Eu não sei o que meu pai fez. Eu não sei o que meu pai fez total. da vida Mas dele. a gente tem uma visão, uma ideia, vai imaginar. E é a mesma coisa. Eu vou querer meu filho em um ambiente no qual eu considero, no qual eu estudei assim, vi que é um lugar seguro, pelo que as pessoas aparentam, é um lugar seguro. Porque se for entrar na tese de que meu filho só vai ficar em um lugar no qual eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer nada. Não existe. Certeza absoluta não vai acontecer em nenhum lugar, exatamente. Igual ela falou, em casa é onde acontece a maior parte dessas coisas, desses abusos. Então, nenhum lugar é 100% seguro. Mas eu vejo alguns mais problemáticos no sentido de ser mais fácil desse tipo de gente entrar. Porque não existe muito questionamento em relação a isso. E quando acontece, que a gente viu o exemplo da Igreja Católica mesmo, foi assumir em 2019. Me falaram aqui, que ele foi assumir, não, realmente estava acontecendo casos sistemáticos, tá ligado? Não um bagulho assim, um aqui, não, é casos sistemáticos, sacou? Eu acho e agora, que... E agora... Obrigado, hein? Aí, mano, valeu, hein? Prazer, Thiago. Prazer. Meu nome é Ingrid. Prazer, Ingrid. Me fala uma coisa, você tem filho? Não. Não, eu percebi que não. Eu tenho. Meu filho tem 13 anos. Como é que você percebeu que eu não tinha filho? Pelo jeito que você fala, pelas teorias que você colocou dentro da sua cabeça, não, você não é teoria determina... não é teoria não. Sim, né? e se você tem uma opinião, é uma teoria sua. Não. Se não é uma lei, alguma coisa. Eu tenho uma opinião diferente da sua. Então, sim, mas se a gente jogar no Google agora, foi a página que eu falei, eu não dei como eu falar, Brasil Laico, todos os dias, tem pelo menos 5 a 4 casos de criança sendo abusada em igreja E a cristã. maioria, aonde que ocorrem esses abusos? Como assim? De crianças abusadas. A maioria por pessoas da igreja. Não, a maioria são dentro de casa. Não, das notícias, eu tô falando das notícias. Não, eu não tô falando das notícias que você vê. Eu não tô falando das notícias que você vê. Mas como a gente vai ignorar as notícias? Eu estou falando de a gente vai ignorar que todos os dias em qual ambiente, tá tendo algum pastor. A gente vai ignorar calma, isso. Deixa eu falar. Eu estou te perguntando em qual Como é que eu vou ignorar ambiente, as notícias, em qual ambiente existe uma porcentagem maior. É lógico que é em casa. Em casa. Então, por certo. Quê? Porque muita Tudo gente, bem. Aí você me fala uma coisa. Educação se sexual a igreja nas escolas, não é um ambiente seguro, a casa é um ambiente seguro? Não. Por quê? Qualquer lugar não é seguro para uma criança, porque mas crianças uma igreja são é vulneráveis. Bem mais, mano. Eu estou te falando, porque eu sou mãe. Tem todo tipo de pessoa Eu posso falar de criança, eu posso falar com propriedade porque eu sou mãe. Eu vivo isso, eu tenho essa preocupação, eu sinto isso. Você não tem filho. Isso é uma coisa, uma opinião sua, como sociedade não, mas não é opinião. Eu estou falando como mãe. Abusou eu de tenho criança propriedade para falar isso. Mas eu tenho propriedade para falar isso. Você não tem. Só porque eu não tenho filho, eu não sei que... Gente, você que não tem filho, você não pode falar, achar ruim, abuso de criança por aí, viu? Você não pode falar com propriedade. Claro que eu posso. Eu acompanho isso. Você não tem filho. Eu acompanho isso. Mas eu você estou não tem vendo filho, você não sabe pessoas quais são as preocupações de pais. A principal delas é que as crianças não sejam abusadas em locais. Lógico que não. Não é a tua Claro que não. Quando meu filho nasceu, a preocupação, a minha seria, galera, a minha seria. Preocupação quando meu filho nasceu era que mas a minha seria. Saúde. Jamais deixaria um filho meu ir num ambiente que eu não tenho. Não é opinião. Você tá falando, mano, que todo dia sai nessa página que as pessoas que estão vendo em casa, elas vão assistir, elas vão ver lá essa página. Todo dia sai pelo menos casos, e eles não pegam, assim, é líderes de igreja, é pastor, é obreiro, é não sei o que abusa de criança, então assim. Da igreja. O problema não é a igreja, o problema é quem está dentro da igreja. É as pessoas que fazem essas coisas dentro da igreja. Não é a igreja. A igreja está fazendo o que para proteger essas crianças? A igreja faz o que para proteger essas crianças? Quem tem que fazer isso, a responsabilidade de fazer isso são dos pais, e nem todos os pais Você é a favor de educação sexual nas escolas? Sim, com certeza sim. Só que eu também sou a favor de educação sexual dentro de casa. Não dá então pra você... a gente concorda nessa parte, que é o principal caso, porque é tão fácil acontecer abuso em igreja. Mas você acha que a educação financeira vai impedir alguma coisa? Não, educação sexual Desculpa, vai. A educação sexual, se ela estiver na escola, o que vai na igreja vai impedir o quê? Vai impedir. Se uma criança é abusada, como ela vai... Ela vai saber contar, Quando a igreja... Se uma criança é ameaçada de morte, você acha que ela vai contar só porque ela teve uma educação sexual? Não é ameaçada de morte, não é essa questão. A maioria das crianças que são abusadas, elas nem sabem o que está acontecendo. As crianças, tá ligado? Elas não têm aula... Mas isso não acontece só dentro da igreja. A maioria da igreja, deputado cristão, todos eles são... Mas a maioria... Mano, o que a gente vê, qual o local? Você acha que você vai definir o caráter da pessoa dependendo do lugar onde ela frequenta? Institucionalizado. Não, eu não vou julgar todo mundo que está na igreja como pedófilo, não estou falando isso. Então você está falando... Galera, tem 4 minutos. Dá pro lacrador, porra.
Deixa o lacrador gravar o videozinho dele, mais um. Não, tu nem tentou, hein, mano. Tu nem fingiu, hein. Eu achei que o lacrador ia vir pegar teus 4 minutinhos, mano. E aí, velho? Prazer, Daniel. Prazer. Sou da Assembleia de Deus. Qual Assembleia de Deus? Madureira? Ferreira. Ah. Sou ex-ateu ou ex-atua, como queira falar, né? Ateu? Ateu. Tu era ateu e antes de ser ateu, tu era o quê? Não, eu nunca fui de igreja. Eu era, tá. Vamos lá. Saquei. A sua afirmativa a respeito de que crianças não podem frequentar... Na verdade, são várias afirmativas. São 3, a gente focou só nas crianças aqui. Vou falar das crianças, vamos lá. Eu acredito que as crianças, assim como nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, elas também precisam ser ministradas pela Bíblia. Partindo desse pressuposto, as crianças também têm que estar na igreja. Você disse que tem igrejas, né? Você tem 3 igrejas? Poderia me dizer? Você falou que tem 3 igrejas, 5, certo? 5 igrejas. Elas variavam entre assembleias batistas e uma foi Sara Nossa Terra. Não, mas hoje você tem igrejas. Ah, não, sim. Tá. Crianças vão nessas igrejas que você tem? Não. Nenhuma igreja? Nenhuma criança? Não. E por que não? Exatamente por isso. Mas você não segue a Bíblia como regra de fé e prática nessas igrejas? Não, eu não sou cristão, mano. E o que as suas igrejas pregam? A minha igreja está pregando olhar para as pessoas então, se uma, acima das leis religiosas que a gente aprendeu. Então, se uma criança quiser... Calma aí, pô. A minha Peraí, se uma criança quiser entrar dentro da sua igreja, ela é proibida de entrar? Cara, se ela quiser ouvir a palavra... não vai ter, tipo assim, só se estiver do lado do pai. Não vai ter nada específico para crianças, porque esse tipo de lugar é igual... quem você acha que mais se atrai por entrar em igreja para líder de criança, tá ligado? A maior parte desses abusos que acontecem são pessoas que se aproveitam dos locais que elas estão, tá ligado? Não tô falando que nem que o cristianismo em si promove a pedofilia, não é isso, mas os pedófilos, que são pessoas que todo mundo aqui não gosta e detesta, correto? Certo. E eles se aproveitam de locais onde eles estão sempre para abusar dessas crianças. Por exemplo, motorista de van. Acontece muito. Tem muita notícia sobre isso. Tem muita notícia sobre o pastor exatamente por isso, porque eles têm acesso a essas crianças e tem uma confiança dos pais muito grande naquela figura. Se uma pessoa ela é abusada dentro de uma igreja, é claro que a gente vai ressachar, certo? Mas depende da igreja, né? A igreja católica cobertou bastante, né? Então, mas eu não sou católico. Só que crianças, elas são abusadas em qualquer ambiente, mas as evangélicas também passam muito pano, tá? O Valadão falou que beijou a própria filha criança. Mas eu não sou da Lagoinha, eu sou da Assembleia de Deus. Os cristãos passaram pano. Não, mas muito fácil também, é muito fácil. Não, mas assim, quando os você cristãos fala... passaram pano, mano. Quando você então fala existe, os cristãos... Não tô falando que você ou vocês, mas tem cristão que passou pano pra ele, muitos da igreja dele, muitos estão lá até hoje. Eu não ficaria numa igreja que o pai fala que eu beijei uma filha adolescente daquele jeito, tá ligado? Quando você fala assim, os cristãos, uma coisa é uma pessoa falar que é cristã. Mas aí falar da boca pra fora. Mas aí é foda. Outra aí é foda. Então quer dizer que assim, se um petista for matar alguém, eu não vou considerar. Não, aí mas você não é petista, é um cristão. Mas você entende um petista, um esquerdista matar alguém, aí eu vou falar, não, mas ele não é esquerdista de verdade, porque ele matou alguém. Quando você fala a maioria quantas pessoas? Qual é a estatística? 85% da população brasileira se considera cristã. Tá, não, eu tô falando da estatística dos cristãos. Quantas crianças são abusadas? Você consegue verificar isso aí? Você consegue falar a quantidade de pessoas? Pelo menos 5 por dia. Por dia? Pelo menos 5 por dia vai ter algum noticiário. Pelo menos vai ter algum. E todos esses casos são reais? Todos, categoricamente? Tu vai questionar. Não tô falando que eu tô questionando, mas categoricamente todos são reais? É claro que são reais. A página Brasil Laico, todos os dias, mano. Todos os dias. Falsa acusação, a gente vai debater falsa acusação de boa, galera. Pega uma página, criança. Quando a criança falar pra você que foi abusada, nunca, em primeiro lugar, fale isso. Mas vamos ver se é verdade. Calma, tá? Ouça a sua criança, tá? Não vem com esse papo de, mas tem que questionar. Calma, tá? Calma. Nós partimos do Eu acho isso nada a ver. Questionar a criança de um bagulho desse já é difícil falar, pô, de um abuso. Imagina sabendo que os adultos podem estar aí. E se eu questionasse? E se duvidar de mim? É exatamente por causa desse pensamento que elas não contam, tá ligado? Como a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você entende que nem todo mundo tá ali. Mas eu tô falando de mim, tô falando de todo mundo, tô falando de mim. O que eu sei que você não concorda com isso. Eu acredito em Jesus, filho de Deus, encarnado. Oi? Você acha que é um local seguro? Com toda a notícia que a gente teve, você acha que é um local seguro? Se a gente for falar de um lugar seguro, a creche não é segura, a escola, né? Vários ambientes mas não da é desse jeito. Mas não é desse jeito. Não existe o acobertamento, entende? Já acabou? Valeu. É nóis, mano. Valeu.